Você Pois sabe é. que o meu filho, ele até junho ele estava numa escola aqui em Porto Alegre e aí a escola tinha uniforme. Então o uniforme era composto lá, tinha o calção, a camiseta, calça, abrigo, né? E aí, durante muito tempo, o Rafael não quis usar calça, ele gostava de usar bermuda, e meião, aqueles meião de futebol, sabe? Aham. Tipo, e durante muito tempo, assim, as meias eram praticamente meias calças, assim, ele usava aquelas no inverno, né? Muito frio, usava tipo uma meia calça. Ou então ele queria aquelas calças coladinhas, ele falava, eu quero calça coladinha, mamãe, igual os jogadores usam, porque ele é muito fã do futebol, tá? E aí eu nunca achava tal das calças tal. Quando ele foi, quando voltou às aulas presenciais, que ele foi para a escola, já estava meio frio, e ele estava indo de bermuda e meião, daí um dia ele me disse assim: "Você não comprou calça do uniforme?" Daí eu disse: "Não comprei, né, filho, porque você não gosta de usar, então você faz o seguinte, você vai para a escola e olha a calça dos seus colegas. E aí depois você volta e me diz, se você gostar da calça, eu compro, porque eu não vou comprar uma calça para ficar guardada se não usar." E ele foi para a escola aquele dia. Daí ele voltou e me disse assim: "Mamãe, tem dois modelos." Eu digo: "Tá, como é que é?" Ele disse: "Uma larga e a outra coladinha." Eu digo: "Entendi. Qual você quer?" "A coladinha." Aí eu saquei o que que era, porque eu conhecia qual era o uniforme da escola. Aí eu disse assim para ele, só para a mamãe entender: a coladinha, quem estava usando era uma menina ou um menino? Porque era aquelas calças legging, né? Aham. E ele me disse assim: "Menina, por quê?" Eu digo para a mamãe saber como procurar, porque eu sabia que era a calça do modelo feminino que ele tinha gostado, porque as calças largas de abrigo ele não gostava. E aí eu comentei com uma amiga. Eu digo, vou comprar, o Rafael me pediu para comprar a calça, eu vou ter que pedir para a moça dos uniformes lá, uma que tenha do tamanho dele e tal. Dela disse: "Você vai comprar? Ele vai sofrer bullying, vão fazer bullying com ele." Eu digo: "Bom, é algo mais com que ele vai ter que lidar." Porque percebe, se eu digo não, não vai usar porque aquela é de menina, e essa é a de menino, use essa aqui, bom. Qual é a mensagem que eu estou passando para a criança? O que eu estou dizendo para ela? Ela não pode usar o que ela gosta, com que ela se sente bem. Eu disse para minha amiga, se ele se sente bem com essa calça, eu tenho certeza que ele vai encontrar formas de se defender do bullying que ele vai sofrer. Fala, manos, minas e manas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chamem de Heavy ou Papo. Antes de começar o nosso papo, eu tenho alguns recados para dar para vocês. O nosso podcast, o Papo Incerto, faz parte da LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera. Então acessem lgbtpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos por LGBTQIA+, com a temática ou com pessoas do meio, que é o meu caso. A temática é livre, mas eu, como sou uma pessoa da sigla, eu faço parte dessa iniciativa. Eu não, né? O podcast. Além de mim, apresento o Leandro, que é também é nosso editor de cortes. E aí, pessoal, boa tarde. A gente vai bater um papo hoje com a Gabriela. É Brown, Brown? Como é que. Brown, Ah, Brown. tá. É igual o campeão. Não sei se você conhece o LoL, mas é igual o personagem do LoL. Não, não conheço. É, é, eu vou terminar, eu vou voltar no assunto, mas eu acho que pelo negócio possivelmente você vai se familiarizar. É, Massa. além desses recados que eu já dei, se você está assistindo esse vídeo depois pelo YouTube, que sai amanhã, 6 horas vai estar lá, 6 não, 4. 4 vai estar no nosso canal do YouTube, inclusive se inscrevam. Se você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar ela aqui com a Twitch, quem está assistindo agora ou depois, para dar um sub de graça. Você tem direito e você vai dar esse sub pra gente, que não custa nada pra você, e você dá ele e a gente ganha e você ganha. Você ajuda a gente aqui. É Além de. ganha-ganha. Ganha ganhando. Nossa, lembrei do meu curso agora. Além disso, a gente tem a parceria da Shopping Info, que eu esqueci de falar ontem. Que é uma loja de PC Gamers. Que você compra o PC montado, ele já vai. É só plugar os cabos, começar a jogar, assistir, trabalhar, você que sabe. Essa parceria rende para vocês, no caso, um desconto do Papo Incerto, que é o código Papo Incerto, tudo junto em minúsculo, dá R$ 129 de desconto nas compras a partir de R$ 1.299. No caso, aí são as compras em cartão de crédito, à vista, acho que é isso. E agora eles estão com a novidade de parcelamento em 24 vezes no boleto. Então você entra no site
e ver lá quais são as condições para comprar seu PC. Mas se comprar cartão ou à vista no Pix, você tem, além dos 5% de desconto da vista, você tem mais esse descontinho nosso. Que é praticamente qualquer PC, é mais que R$ 1.300. E os recados foram dados, é basicamente isso. Aí, como eu falo para todo mundo que a gente bate um papo, o papo é incerto, o inicial é o convidado ou a convidada, mas daí a gente pode começar falando sobre, sei lá, sobre o Juntos para Educar e terminar falando sobre guarda-roupa, que eu tô olhando agora. Massa. Mas Bora, então. por que tu... Tipo, da onde veio a sua motivação assim, para criar um perfil voltado para... Eu vou falar cuidado de mãe, mas de família em geral, né? No caso. Vai ser mais amplo. Massa. Bom, então, eu sou a Gabriela Brown, né, do perfil Juntos para Educar, lá no Instagram. E esse perfil, ele nem sempre foi Juntos para Educar. Quando ele surgiu, em 2017, ele se chamava Maternidade Além do Infinito, então ele era muito focado e voltado para mães, porque tinha a ver um bocadito com a minha trajetória, a minha história na maternidade, e eu entendia que, na época, que pai era acessório, né? Pai era dispensável, assim, a gente precisava para fecundar, mas depois a mãe garantia todo o resto. E aos poucos, não só pela minha trajetória na maternidade, mas pelo trabalho que eu comecei a desenvolver com outras famílias, eu fui me dando conta de que educar um filho sozinha era uma tarefa muito ingrata e muito injusta para todo mundo, para a criança, para a mãe, para o pai, para todo mundo era ruim. E em 2020 a gente entrou numa pandemia, Uhum. né? E no meio da pandemia eu me vi, no meio não, no início da pandemia eu me vi trancada dentro de casa com o meu filho e o meu marido, e as coisas foram saindo do controle, porque eu assumi uma sobrecarga muito grande, então eu precisava trabalhar em casa, o meu filho não tinha mais a escola, ficou em casa, o meu marido não saía mais para trabalhar, ficou em casa, e a divisão de tarefas estava muito injusta e, sobretudo, a divisão mental do que dar conta, né? Eu precisava programar toda a rotina, como é que ia funcionar. E aquilo me deixou muito cansada e eu brinco que eu tive um surto, né? E bati um papo com ele que estava muito ruim. E daí surgiu o Juntos para Educar. Foi quando eu comecei a perceber que esse processo de educar, ele é coletivo. Ele é por natureza e a gente precisa acreditar nisso como um processo coletivo para ter leveza. Então, o Juntos para Educar, ele vem com essa proposta de conseguir fazer com que cada pessoa no universo de educação de uma criança, um adolescente, assuma o seu papel, que a mãe assuma o papel dela, que o pai assuma o seu papel, que o professor assuma o papel dele, que a igreja, se for o caso, assuma, Uhum. que a gente compreenda os papéis de cada um e não tente ficar entrando e fazendo o papel do outro, porque é quando começa a dar a nhaca, né? Às vezes a gente. A mulher, essencialmente, ela tem essa coisa assim de que precisa dar conta de tudo. E aí, quando a gente não consegue dar conta de tudo, a gente fica achando que o problema somos nós, que nós somos fracassadas, que nós não conseguimos dar conta, vem a questão da culpa materna, da sobrecarga. E, na verdade, a gente tenta abraçar o mundo com mãos que não têm condições de abraçar. Né? E o Juntos para Educar tem essa proposta de falar um pouco sobre carga mental, de falar sobre divisão de tarefas, mas não só sobre isso, de falar sobre o processo de educação de um outro ser humano de forma coletiva, de forma colaborativa. Legal. Você falou que mudou a visão conforme foi tendo vivências no caso. Você acha que... É uma pergunta meio idiota, mas não sei. Você acha que essa visão, tipo, antiga que você tinha de o pai ser um acessório era por causa da nossa cultura, tipo, machista? Ou não tem a ver? Ou, sei lá. Acho que sim, acho que as mulheres reproduzem muito essa questão machista, né, cultural. Veja, eu cresci, o meu pai foi uma pessoa muito participativa, né, dentro do cenário da família.
Mas eu entendi a participação dele como um provedor financeiro e a pessoa que brincava com a gente. A minha mãe não brincava conosco. A minha mãe ela estava sempre preocupada em a gente fazer em que a gente fizesse os temas, que a gente tivesse de banho tomado, que a gente tivesse alimentado. Ela trabalhava fora, ela era professora e cuidava. Então, quando ela estava em casa, ela estava cuidando de tarefas domésticas e dos filhos. O meu pai, quando estava em casa, ele estava brincando conosco, percebe? Então, eu tinha essa figura paterna de um jeito, mas ele não se envolvia nas tarefas domésticas. Aham. Então, eu tinha essa figura paterna como presente. Quando eu engravidei, eu tinha um salário que era possível nutrir a minha família inteira. O meu salário bastava. Então, eu não dependia de uma outra pessoa para fazer o sustento. Aham. Então, essa foi a primeira associação que eu fiz. Bom, se eu não preciso do sustento de outra pessoa, o pai já se tornou, na sua primeira tarefa, dispensável. Se eu consigo brincar com o meu filho, e eu sempre brinquei muito com o meu filho, para que serve o pai? Porque eu tinha essa visão de que pai é para sustentar e brincar. Se eu, mãe, sustento e brinco, e educo, e cuido, e dou banho, e alimento, e parará, o pai não tinha sentido, não se fazia necessário, né? Então, vinha, sim, dessa cultura machista que a sociedade, né, vem perpetuando aí por muitos e muitos anos, de que a gente dá conta de tudo, de que a mulher dá conta de tudo e que o pai é rede de apoio, que o pai é suporte. E eu entendia que eu não precisava de rede de apoio. Percebe que a rede de apoio que eu precisava era a escola, que eu podia pagar, Uhum. era a avó que eu tinha, né, se eu precisasse. Então, eu não precisava de rede de apoio do pai. E a maternidade me ensinou um pouco sobre isso, assim, primeiro que pai não é rede de apoio, né? E aí depois, quando eu comecei a estudar um pouco sobre ciências mesmo, sobre essa questão científica da importância do pai no desenvolvimento de uma criança, eu me dei conta que, nossa, a gente subestima muito, a sociedade subestima muito o papel do pai na criação dos filhos, né? O pai está longe de ser aquela pessoa que serve só para ser o provedor, muito longe disso. Só que a gente fala pouco sobre isso, né? Se você entrar no Instagram, numa rede social, no Instagram, num Clubhouse da vida, se você botar lá no Spotify sobre podcast, sobre maternidade, você vai, né? O dedo vai ficar rolando horas e Aham. horas lá e vai vir muita coisa. Agora experimenta digitar paternidade. Vai vir uma, duas páginas, talvez, a mesma coisa no Google. A gente tem movimentos importantes, né, que vem surgindo aí de pais que vêm falando sobre isso, e vêm se colocando dentro desse perfil de assumir a sua paternidade, não só como um provedor financeiro, mas de como um pai emocionalmente presente, mas ainda é muito recente isso, né? E se você parar para conversar numa roda de mães, meninos, o que acontece é que sempre surge esse assunto. Como é que eu faço para o meu marido ou para o pai do meu filho participar mais? Sempre tem isso, sabe? Esse é um assunto que é muito presente. E a gente precisa pensar sobre isso, né? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, cara, por que esse é um assunto que tá sempre. Por que quando a gente vai, não sei vocês, assim, mas eu quando vou em festas de criança, por exemplo, festa de aniversário, que os pais vão, é a mesa dos pais e a mesa das mães. É separado. Pior É que é raro verdade. você. É raro você mesclar, né? Não, ali estão os pais bebendo chopp de um lado, aqui estão as mães, e eu brinco assim nas rodas de mães e pais que eu faço parte, que quando vão fazer aniversário, eles dizem assim: ah, quem é que vai beber chopp aí? Ah, se a Gabriela vai beber, pega 2 barris, porque a Gabriela bebe igual homem. Ó, sabe? Uhum. É a coisa do Já, mulher não pode beber, já começou errado É. já. né? Tem aqueles paradigmas, né? Mulher não pode gostar de futebol, mulher não pode fazer isso, aquilo. Se uma menina gosta de futebol, fala, então fala a escalação do seu time lá dos anos bolinha pra trás, né? Exatamente, Às assim, vezes nem o então, cara sabe, mas ele pergunta só pra só sacanear. para, do tipo assim, então vamos ver se você sabe mesmo. Então, existe uma separação grande, e aí quando você começa a pensar sobre isso, pra gente pensar mesmo assim, cara, de onde vem por que mãe tem que ficar de um lado e pai tem que ficar de outro, mulher tem que ficar de... E sempre
por onde, nos lugares por onde eu passei, eu sempre cruzei muito por esses dois ambientes, né? No masculino e no feminino, eu sempre consegui transitar com mais leveza pelos dois. E, de certa forma, eu sempre me senti muito confortável nesse ambiente masculino para falar sobre essas questões. E eu acho que a gente tem que começar a romper essas barreiras, assim. Então, quando eu me coloco nessa posição de falar sobre paternidade, por exemplo, eu recebo muitas críticas de mães, e principalmente mães solos, que me dizem assim, porra, mas os homens são uns cretinos mesmo, sabe? Os caras abandonam os pais, e aí você tá falando que tem que abrir espaço para o cara ser pai, o cara que lute por esse espaço dele, a gente, né, sempre lutou para conquistar o nosso, então Aham. tem essa coisa assim do lutado, ter que se agarrar com unhas e dentes aquele seu espaço. E eu acho que esse caminho ele precisa ser coletivo, né? Eu não posso olhar para o pai, para o homem e pensar assim, vá você agora conquistar o seu espaço sozinho e fico ali na frente dele, sabe? É tipo isso, assim. Eu digo, eu gosto de futebol, e o cara vem lá, não, então me conta a escalação do time da década de 50, da década de 40. Não, cara, dá o ladinho aqui. Ah, você gosta de futebol? Cara, então me fala o que você gosta no futebol, né? Vamos construir junto essa pegada, mas a gente ainda vai muito com uma questão de disputa, assim, de mostrar quem tem mais valor. A sensação que eu tenho, meninos, é que parece que, assim, para eu dizer que o pai tem valor, eu tenho que dizer que a mãe vale menos, sabe? Para um Aham. tá aqui, tem que desqualificar o outro. E não tem. Não tem, porque o papel que a mãe ocupa na vida de um filho nunca vai poder ser ocupado por um pai, e vice-versa. Então a gente tem que sair desse campo de quem tá certo, quem tá errado, quem é melhor, quem é pior, e ir para o campo de como que a gente vai fazer juntos isso. Como que a gente vai educar essa criança juntos? Eu acho que esse esquema entra na. Você falou de algumas meninas reclamarem. Eu falo meninas como se tivesse 60 anos. De algumas mulheres reclamarem desse esquema. É porque tem a questão do ego, que você não falou a palavra, mas deu a entender. Eu acho que tem uma questão da. Meio que por conta da opressão, vai, do tempo todo ter sido imposto essa. A mãe ser aquele, vai, o termo bombril, mil e uma Uhum, utilidades. Aí quando o pai faz o mínimo, que é o mínimo, né? Se duas pessoas têm um filho, as duas é, pessoas devem cuidar. Aí, por questão de ego, eu acho questão de acabar oprimindo outras pessoas, tipo, não vou falar uma coisa que é óbvia, mas tem muita coisa que é óbvia e a gente tem que martelar o tempo todo. É que nem questões que a gente aborda quase todo episódio sem querer. Que tem a ver com paternidade, maternidade, com uniões diferentes do padrão, com o próprio desconstrução de machismo, essas coisas. Tudo isso está relacionado. E infelizmente é ruim, dá para entender essas meninas que falam isso porque é ruim você tem que ficar falando todo dia alguma coisa que é óbvia. É muito ruim. Tipo, é você muito sabe que eu foda. penso assim, né? Veja, quando a gente é educado, não sei a idade de vocês, tá? Mas eu tenho 42 anos. Quando eu fui educada, a minha mãe, eu falei aqui, a minha mãe era que resolvia as coisas dentro de casa, Aham. né? Ela era quem dava conta. Dava problema na escola, ela resolvia. Dava problema, machucava, precisava do médico, ela resolvia, né? Precisava controlar remédios, ela cuidava. Então, a minha mãe era essa pessoa que resolvia tudo. E aí você cresce vendo isso. Eu cresci vendo isso, meu irmão, o homem, cresceu vendo isso. Então a gente passa a ter essa referência de que quem resolve as coisas são as mulheres. E uma referência de que os homens pouco se envolvem com isso. Uhum. E a minha mãe educou o meu irmão fazendo com que ele lavasse a louça junto, fazendo com que ele, né, participasse na divisão das tarefas domésticas. Aí a pergunta que eu sempre trago é, cara, se a gente tem essa consciência de que são as mulheres que educam, na grande maioria, esses filhos homens, e a gente sabe que as mulheres têm essa sobrecarga e tem um histórico de abandono dos homens no processo de criar, educar filhos, Uhum. principalmente quando se separam, né, quando são casais divorciados. Se a gente sabe de tudo isso, por que cargas d'água os homens continuam
crescendo e agindo da mesma forma. Então, a questão toda não está no que eu peço para o meu filho fazer, mas no que o meu filho me vê fazendo. Compreende? Então, a minha mãe dizia para o meu irmão que ele tinha que lavar a louça, que ele tinha que dividir as tarefas dentro de casa, que ele tinha que ser responsável nas tarefas da escola e blá, 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 blá. Mas quando meu pai chegava em casa, o que o meu irmão via? A minha mãe lavando a roupa do meu pai, tirando o prato que meu pai comia da mesa, deixando a toalha no banheiro para quando meu pai fosse tomar banho. Era isso que ele via. Então, como que isso está se formando no inconsciente daquela criança que está crescendo? A minha mãe fala uma coisa e faz outra, porque ela dizia assim: você tem que aprender para quando você crescer. Aí ele olha para o meu pai adulto e fala: meu pai cresceu. Mas não, será que não ensinaram para ele isso? Porque a minha mãe continua fazendo. É isso que a gente dá essas bugadas. Então, não é sobre o que você fala, é sobre o que você faz. E a gente costuma desistir porque percebe que quando você vai conversar sobre isso com o seu marido, com o seu companheiro, com, enfim, uma pessoa que você divide a rotina de uma casa, você fala assim, é isso que você falou, né? Você fala o óbvio. Pô, se você deixar o prato na pia ali 3 dias, vai dar bicho, vai, né? Não vai ter prato para comer, então tem que lavar. O óbvio é que precisa, né? Usou, lavou. E aí você fala uma vez, a pessoa não faz a segunda, não fala a terceira, fala a quarta, a pessoa não faz. Aí você, né, porra, mas é óbvio. Aí o que é mais fácil? Você continuar falando e o cara encher o saco, começar a retrucar, e vocês começarem a entrar em conflito, ou você ir lá e lavar o prato. Aí você faz esse raciocínio, você chega depois daquele dia de trabalho cansativo, você chega em casa, olha aquele prato na pia e pensa assim, cara, porra, não vou, sabe? Não vou falar, a gente vai se estressar, vou lá e lavo o prato. Aí você faz isso uma vez, 2, 3, 4, porque é mais fácil você ir lá e lavar o prato do que você entrar numa discussão sobre, abre e fecha aspas, o óbvio. Então, nessa coisa da gente não falar o óbvio, porque para mim é óbvio, mas pelo visto para o outro não é, né? Quando eu não falo o óbvio e eu pressuponho que o outro está querendo me sacanear, a gente, para evitar um conflito naquele momento, a gente vai, né, botando como se fosse uma bola de neve, engrossando aquela bola, engrossando aquela bola, vai rodando, daqui a pouco, cara, aquele prato na pia, que era só um prato, um dia, lá pela 50ª vez que você já lavou o prato, você chega em casa, você chega mais atravessada, você olha pro cara sentado no sofá, você pega o prato e joga na cara dele. E aí ele olha assim, pô, mas você nem me falou do prato. Aí você diz, não, em 1990 eu te falei que eu não gostava do prato na pia. É por isso que eu gosto de combinar todas as coisas, né? Com qualquer pessoa, porque eu acho que o combinado não sai caro, né? Exatamente. Você combina, fez a primeira vez, você falou, senta agora e conversa, eu não gostei disso, a gente tem que fazer assim e tem que mudar isso, porque senão a gente vai ter problemas com isso no futuro, né? Mas só que a maioria das pessoas parece que tem medo de dialogar com a outra, né? Por conta do conflito, né? Mas exatamente. Às vezes dá para você conversar e fazer a outra pessoa entender sem um conflito também, né? Vai Total. do bom senso. Aí se for coisas que você não aceita, ou é melhor você sair fora antes de ingressar de vez no relacionamento do que for empurrando coisa com a barriga que vai te fazer mal daqui, tipo, 10 anos. Já tá junto com a pessoa, você não pode falar, mas antes de casar ele não era assim. É você que deixou passar. Então, Leandro, você não percebe isso, assim, que a gente vai empurrando, aí chega uma hora que você olha e diz assim, caraca, mas quando é que ele ficou desse jeito? Quando é que ela ficou desse jeito? Mas não é, a pessoa era assim. E aí tem gente que diz assim, não, é que a paixão no início, você tá apaixonado, você fica cego. Não tem a ver com... Mas, gente, não tem a ver com o seguinte, a gente tem essa crença de que a gente vai conseguir mudar o outro, sabe? Então, eu vou aqui lavar o prato para ver se ele se dá conta que eu tô lavando o prato, na próxima vez lava, mas eu não sento para falar com ele sobre isso que o Leandro falou, como eu me sinto com relação àquele prato na pia. Então, percebe que a gente não precisa brigar para tudo. Vai ter vezes em que o conflito vai ser mais intenso, porque você vai estar mais cansada, mais irritada, mas tá tudo bem, porque depois você fala, me excedi né, naquela hora, enfim,
Eu realmente não consegui me controlar, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Para mim tá sendo angustiante, você topa falar sobre isso? Se a outra pessoa te disser que ela nem topa falar sobre isso, bom, você já tem uma indicativa de que talvez as coisas, né, As coisas não vão ser tão simples igual você não vão ser imaginava. tão simples como você imaginava. Mas eu acho que o nosso grande pecado mortal é a gente pressupor o tempo todo o que está na cabeça do outro. Eu pressuponho que você sabe que o prato precisa ser lavado. Eu pressuponho que você sabe que eu vou ficar chateada se você fizer tal coisa, né? E olha como a gente faz. Vamos supor que vocês me digam assim, meninos. Ah, Gabriela, vamos gravar um podcast? Digo, bora, vamos gravar. Então tá, é às 4 horas, tá? Eu digo, tá, às 4 horas. Aí eu já venho na minha cabeça aqui, bom, os meninos me chamaram para gravar um podcast. Eu quero falar sobre. Já sei, vou falar sobre a carga mental das mulheres na pandemia. Aí vocês chegam aqui e dizem assim: então, Gabriela, a gente preparou uma pauta aqui para você falar sobre a adoção de cachorrinhos rosas na pandemia. Sei lá. Nossa. E aí eu venho aqui e digo: oi? Que. Entende? Vocês não falaram sobre o que eu ia falar, mas eu já construí algo na minha Aham. cabeça. E a gente faz isso o tempo todo. Porque a gente pressupõe o tempo todo. Então, você me convida para jantar, eu já penso assim, é um jantar romântico, né? Já vou com algumas intenções. Aí, chego lá no jantar, você tem mais 10 amigos com você. Eu digo, opa, o que pegou aqui? Olha, convidei aqui uma galera para a gente se rever, fazia tanto tempo. Mas não ficou claro isso para mim. E aí eu já saio super frustrada. Já saio achando que você está querendo me sacanear. Então, eu costumo dizer que a gente precisa falar o óbvio, né? Você me diz assim, vamos jantar? Eu digo, vamos, é só eu e você? Só para eu entender aqui, é só eu e você? Fala o que você está pensando. Com criança a gente faz muito isso, né? De falar para a criança assim, repete para mim para eu ver se você entendeu a mensagem, né? Para ver se ficou claro para nós dois. E a gente, com adulto, de certa forma, deixa de fazer isso. Mas eu acho que essa pergunta, assim, às vezes meu marido fica bravo comigo, ele me diz assim, cara, não sou teu filho. Eu fico, sim, não é, mas repete para mim para ver se você entendeu aqui a nossa comunicação. Porque às vezes ele me pede lista para o mercado, eu mando a lista, ele compra 5 vezes mais coisas do que estava na lista. Eu falo para ele, a gente precisa melhorar a comunicação, né? Uma coisa básica, lista de supermercado. Mas a comunicação está em tudo, né? Então, Às vezes nesse negócio da comunicação tem até um meme sobre isso, sobre a lista de mercado, né? Aí a mulher pede pro marido, vai lá no mercado, compra é, sabão, arroz e vê se tem ovos, né? Só que ela falou só pra ele ver, não fala pra ele trazer, né? Aí na hora que ele chega, ela fala, tinha ovo. Não, ver se tem ovos e se. Ver se tem ovos. Se tiver, traz 3 batatas. Ah, tá. Aí ele fala, tinha ovos. Aí você traz 3 batatas, não traz os ovos. exatamente, exatamente. E aí você já cria um conflito com aquilo ali, né? Porque, pô, ó, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. De uma questão que eu tive com meu marido, ele fica pé da vida comigo. Eu digo, mas isso já virou público. Eu digo para ele, isso já não tem mais nem graça, as pessoas já dão risada, já virou público. A gente fez um combinado que era o seguinte: desde que começou a história da pandemia, tem que esterilizar toda a porra do alimento que entra dentro de casa. Eu acho um saco isso, mas a gente segue fazendo. Tá. E aí eu odeio no mercado, então quem faz mercado é ele. Ele adora. Eu nunca vi um homem que se delicia naqueles corredores do mercado. Ele adora. Eu amo ir no mercado. Ele fica lá viajando e o meu filho já adora também. Então, o maior martírio aí foi durante aquele período de bandeira preta, que a gente não podia sair mesmo. Eles não podiam ir no mercado os dois juntos. Então, eu tenho as minhas horas de pausa, geralmente, quando os dois vão para o mercado. Tá, daí nós fizemos um combinado. Quem vai no mercado, óbvio que eu fui esperta, né? Porque se eu não vou no mercado, eu não preciso esterilizar nunca. Quem vai no mercado tem que esterilizar as compras. Coitado, se ferrou. E aí ele chega em casa, bota a sacolinha na cozinha, e aquilo porque eu tenho uma dinâmica que é o seguinte: eu quero me livrar, as coisas que eu acho chata de fazer, eu quero me livrar logo. Então, sabe, quanto antes eu fizer, melhor. E o meu marido já é diferente, para vocês verem como cada ser humano é único. O negócio dele é assim: se é chato, eu vou fazer no meu tempo. Então ele chega em casa com todas as compras, larga na cozinha, lava as mãos.
esquenta um cafezinho, faz um cafezinho preto, senta no sofá, assiste todo um programa de esporte, daí ele levanta e vai para a cozinha esterilizar tudo, e aquilo já começa a me dar uma taquicardia, já começa a ficar nervosa de ver as compras lá no chão da cozinha, né? E o Rafael, meu filho, já quer mexer na sacola, eu digo, não mexe que não tem nada esterilizado, já começa a ficar nervosa com aquilo. Aí eu fiz esse combinado com ele, que se ele podia fazer a gentileza de, por favor, quando chegasse em casa, quando eu estivesse em casa, porque quando eu não tô, tá tudo bem, ele guardar as coisas assim que chegasse. Ele disse, não, tá bem, tá, faço. Aí ele guarda as coisas, só que é tipo as coisas de congelador, de geladeira, ele deixa tudo em cima da bancada. Hã? Aí falei pra ele, É o pô, primeiro a ser guardado, pô. as coisas ficaram ali em cima da bancada. E aí ele me disse assim, não tinha espaço na geladeira. Eu digo, não, então só um pouquinho, ó, só um pouquinho que eu vou fazer assim. E aí estalo os dedos, digo, pá, materializei o espaço na geladeira que agora tem. Então percebe que na cabeça dele, né, as coisas, eu ia chegar ali na cozinha e enxergar que, né, e guardar as coisas significava tirar da sacola e botar sobre a bancada. Esterilizei, deixei ali. Na minha cabeça, guardar as coisas significava tirar da sacola, esterilizar e botar dentro do armário, dentro da geladeira, onde quer que fosse. Só que se eu não falo isso com clareza, aí que ele me disse, pô, nunca tá bom para você. Você pediu que eu fizesse quando chegasse, eu fui lá e fiz. E você parece que sempre que aí entra, a gente começa a entrar nos conflitos, entende, meninas? Então, quanto mais específico a gente puder ser na nossa comunicação, mais assertivo eu acho que a gente vai. E talvez vá ter um momento que ele vai me dizer assim: olha, Gabriela, cara, não quero. Quero chegar em casa, tomar meu café e deixar as coisas ali. Quando eu tiver vontade, eu vou lá e faço. Bom, aí eu que lido com isso, entendeu? Eu tenho que lidar com isso, né? Dizer, olha, então eu vou esperar você fazer, eu vou lá e faço. Mas ter essa clareza, pelo menos eu sei o que eu posso esperar do outro, e não ficar imaginando, criando todo um cenário na minha cabeça, que não vai acontecer. Eu vou me frustrar. Eu lembrei eu já morei. Atualmente eu moro só com meu marido, né? Mas eu já morei com irmã, já morei com amigo. Eu já morei com. Tem um amigo meu no chat aqui, eu já morei com ele também. E eu já morei, acho que em 4 pessoas, 4 ou 5 pessoas foi o máximo. Muitos anos atrás. E a gente tinha um combinado de. Bom, dividir as contas nunca teve problema com isso. Mas o esquema era sempre esse esquema da casa, da limpeza. Ah, fulano fica com isso, ciclano com aquilo, sujou, limpa. Aí chegou, dependendo da pessoa que morava, ou ela não queria limpar, ou teve pessoas que queriam descontar, tem uma ideia, o valor dos utensílios de limpeza, porque não ficavam em casa. Aí eu olhei pro ser humano, pra não expor, vou falar ser humano, e falei assim, então, o chão que você pisa. Aliás, você não pisa no chão, você flutua? O banheiro que você usa, você caga lavanda, né? Porque não é possível. Você não suja o banheiro. As roupas não eram lavadas em casa, mas pelo menos não dessa pessoa. Mas quando você entra em casa, você sai flutuando. Você usa o banheiro, você não suja o banheiro. Então não tem o que descontar. Tipo, você já não fica. Eu nem pesava o tempo suficiente de ficar em casa e fazer as coisas, porque essa pessoa trabalhava muito, então a hora que ela chegava era só pra dormir. Aí dá pra relevar, tipo. Mas tinha essa pessoa com esse problema, que achava que ela flutuava na casa e o que ela fazia no vaso era lavanda e eucalipto, na minha cabeça era isso. E também tiveram pessoas que não queriam arrumar a casa e, tipo, sempre inventavam uma desculpa. Aí já aconteceu, eu moro no mesmo quintal, mas eu morava na casa de baixo, aqui menor. E as pessoas chegavam na minha casa e tava bagunçado. Aí, no começo, nossa, eu era muito doido. Às vezes era 3 horas da manhã, 1h30 da manhã, eu tava lavando banheiro, essas coisas. Aí comecei literalmente a cagar pra tudo. Claro, ninguém quer limpar, foda-se. Aí chegava, por que que tá assim? Ah, porque tem várias pessoas morando aqui, é só eu limpo. Então, quando alguém decidir limpar, o dia que eu quiser, eu limpo. Aí o que eu fazia? A pia ficava cheia. Ah, a gente vai comer. Eu lavava meu prato, os talheres, as coisas que eu ia usar. Pronto, você quer usar agora, você lava. Na força do ódio, né? Na aí força funcionou. do ódio. Tipo, as pessoas foram mudando, cada um pra sua casa. E engraçado que hoje é diferente. Essas pessoas casaram. E é muito diferente hoje. Eu falo, olha que legal. Que bonito. Um ser humano que mora aqui comigo, o marido, não queria fazer algumas coisas, né? Principalmente quando a gente mudou de casa. Ele falou assim, eu não vou fazer isso. Eu falei, então, não tem não fazer isso. Ou a gente faz, ou vai ficar do jeito que tá.
Ah, Uhum. não, eu vou começar a fazer isso. Aí teve um tempo que ele foi obrigado a começar. Ele não era muito fã de fazer as coisas de casa, mas. Aí ele ficou mais de 3 anos desempregado. E eu trabalhava e, tipo, já que os papéis se inverteram, ele teve que começar a lavar roupa, essas coisas. Porque era eu que fazia, aí tinha que fazer comida. Aí hoje, como os dois trabalham, e o meu. Eu não tenho um trabalho CLT mais, porque eu tenho, acho que tenho um mês e pouquinho, dois, eu acho que tô em casa. Mas isso aqui que eu tô fazendo, tipo, não é só essa live, tem muita coisa pra fazer. Aí ele acaba ajudando no que dá. Tipo, domingo, tá a fim de cozinhar? Não. Aí ele levanta, faz as coisas. Aí, faz o suco, faz não sei o que. A gente acaba dividindo. Mas antigamente, nossa. Pra falar, é complicado viver junto. E aí, nossa, é muito complicado porque a gente parte de mundos diferentes, né? Aham. Pessoas são diferentes, enxergam o mundo de forma diferente, e quando a gente tem filhos, é que isso que os conflitos começam a pegar, porque quando são duas pessoas, quando é o casal, você tá ali, mas é sobre você, né? Lá pelas tantas, você, né? Não, decidir não dá mais, a gente se separa e vida que segue. Agora, quando existe um filho, você não diz assim, a gente se separa e vida que segue. A gente se Não separa, dá. mas a gente precisa seguir conversando sobre questões aqui com relação a este outro ser que está aqui e que depende de nós. E quando vem essa criança, é que as coisas começam que a gente começa a ver, porque, meninos, me fala, vocês já pararam, não sei se vocês têm filhos, mas vocês já pararam para pensar assim, quem é que antes de ter filho, senta e conversa assim, vamos conversar aqui sobre a forma de educação que a gente, quando o nosso filho fizer uma birra, como é que a gente vai lidar com essa birra? Quando o nosso filho começar a chorar de madrugada, como é que a gente vai fazer? Né? Vamos falar aqui sobre como é que vai ser quando nascer. As pessoas não falam sobre isso. Aham. É Casais, eles verdade. falam sobre como é lindo a gente estar grávido, sobre que lindo, olha o nome da criança, olha, ele já chuta, ela já chuta, olha aqui, vai ser jogadora, vai ser dançarino, vai ser. A gente fala sobre a beleza da maternidade, da paternidade, Às vezes pode né? combinar até ajudar a cuidar na madrugada e tal, mas nunca sobre educação mesmo, realmente. Sabe, você não fala sobre isso. Aí vem, por que que falam terrible two? Por que a gente fala os terríveis dois, que eu não gosto dessa nomenclatura? Eu brinco que eu prefiro muito mais os incredible two, porque para mim são incríveis os 2 anos da criança. Mas por que que dá essa crise nos casais quando a criança se aproxima dos 2 anos e depois lá, né, na fase dos 7, 8 anos, depois lá na adolescência? Por que que isso acontece? Porque é quando aquele ser humano começa a dizer assim: ei, você aí, mãe, pai, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu sou outra pessoa, não sou vocês não. Então, assim, ó, quando vocês me disserem que é para eu fazer tal coisa, talvez eu não queira fazer, e aí eu vou falar que eu não quero. Porque até então, você fala assim, vamos dormir, a criança vai com você. Você fala, vamos tomar banho, você leva a criança. Você fala, vamos sair, você leva a criança. Aí chega uma hora que a criança começa a aprender a falar, que ela já está caminhando e que ela, sobretudo, que ela compreende que ela é um ser humano separado do pai e da mãe. Ela é outro ser humano, que ela não é uma extensão, porque no início ela pensa que ela Aham. é uma extensão. E aí ela começa a dizer que não quer, aí bate a crise. Como assim vai dizer não para mim? Ninguém fala sobre isso. Como é que a gente vai lidar quando o nosso filho disser não? Como é que a gente vai lidar quando ele se jogar no chão do mercado e disser eu quero essa caixa de chocolate? Né? E aí que eu falo que vem as provações, porque aí, ó, eu trabalho com consultoria em educação, então as mães vêm e me dizem assim, ó, ele é muito mole. E aí eu que preciso colocar limites, falando do pai. Ou então elas me dizem assim, ele quer bater e eu não quero bater. Percebe? São Aham. divergências importantes na condução da Sim. educação. Um entende que a palmada vai educar e o outro entende que a palmada não é o melhor caminho para educar. E aí, o que eu faço ao invés de sentar com a pessoa que está ali do meu lado e dizer assim, vamos bater um papo sobre isso? Eu procuro outra pessoa e digo assim, como que eu faço para convencer o meu marido de que a palmada não é a melhor estratégia? Eu quero, É, do que a gente está falando? De mudar aquele ser humano. Aham. Então, os conflitos, eles acontecem porque a gente está o tempo todo tentando mudar o outro, querer eu, que o outro se ajuste a mim.
E para que a gente possa ter uma convivência bacana, uma convivência leve, a gente precisa entender que não é sobre o outro. O tempo todo é sobre você, É, sobre como você enxerga. quando você é casado, você tem que abrir mão de muita coisa, né, que você quer. Tem que ceder muita coisa também para outra pessoa e tem que chegar no meio termo, né? Porque não basta só você impor as coisas que você não gosta. E quando a pessoa for impor as coisas que ela não gosta, você vai aceitar também? Tem que botar na balança, né? Você não pode fazer tudo que você quer também, mas também não pode deixar de fazer tudo, porque senão vira bagunça, né? Tem que entrar Mas eu penso que a no gente consenso. Agora, Leandro, eu penso que a gente tenha que falar sobre isso, né? Sim, com Então, daqui a certeza. pouco você diz assim, ó, cara, para mim é muito importante que eu possa sair para jogar, sei lá, para jogar meu futebol lá 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não sei, né? Uma vez por semana. Aí você recém pariu uma criança lá, você acha, meu Deus, o cara, pô, não tá vendo que eu tô aqui toda esgolepada com uma criança pequena e tal. É. Você fica a pé da vida. E aí você diz para ele, você é um sem noção, mas pare e pensa cá comigo, né? Para aquele ser humano ali, aquilo ali para ele é uma necessidade. Aham. Necessidade de diversão, necessidade de movimentar o corpo, sei lá eu. Então, a gente precisa falar sobre isso. Dizer, olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu entendi que para você é importante você estar com seus amigos, você jogar o seu futebol, você fazer, sei lá, o que quer que seja. Você ir ao cinema, você sair para jantar, não sei, tá? E isso para mim também é importante. Como que a gente vai construir isso juntos, de forma que não fique pesado para nenhum dos dois? Isso é falar sobre, Com quando a gente certeza. fala sobre ceder, não é do que, porque pensa, Leandro, que a gente pensa assim, que a gente fala assim, ó, eu estou, a gente joga como se fosse culpa pro outro. Eu estou É. abrindo mão disso e você vai abrir mão do quê? Não é sobre gerar culpa no outro, é sobre fazer com que o outro queira que você esteja tão feliz quanto ele nessa relação. Uhum. É jogar para o outro responsabilidades dos dois, entende? Então, quando a gente fala assim, acho que o Heverson falou, né? A palavra ajuda, ele me ajuda. Quando eu gosto muito de pensar sobre a estrutura da palavra ajuda. Quando eu falo assim, você me ajuda, o que eu tô pedindo para vocês? Apoio. Mas se vocês me disserem, não, Gabriela, não ajudamos, eu sigo com a tarefa. Vocês estão livres, mas eu sigo com aquela tarefa. Então, quando a gente fala sobre você me ajuda, quando a gente diz para o outro você me ajuda, o que a gente está dizendo para o outro? A tarefa é minha e você me ajuda se quiser. E não é ajuda. Quando a gente está dentro de uma estrutura de compartilhamento, por exemplo, Aham. no exemplo que o É Heverson mais, deu da casa, é né, mais que todo mundo dividir do que morava ajudar, junto. né? Tem Vamos que conversar dividir, aqui exatamente. sobre o que a gente vai fazer, né? Vamos dividir as atividades que tem para ser feitas. E aí eu gosto muito dessa ideia assim de bota no papel aí. Bota no papel o que você entende que precisa para manter um lar funcionando. Então, se tem filhos, bota lá, levar na escola, cuidar ao médico, fazer isso, fazer aquilo, ir ao mercado na mesma semana, fazer a lista do mercado, bota tudo no papel e pede que a outra pessoa faça o mesmo. E agora vamos sentar juntos, vamos olhar para isso aqui e pensar, e agora? Fazemos o que com isso? Contratamos uma empregada, paramos de fazer metade das coisas porque identificamos que não são necessárias fazer tudo, porque às vezes a gente faz um monte de coisas que não tem necessidade de fazer. Mas que, né, a gente nunca pensou sobre isso. Me disseram um dia que eu precisava fazer, eu saí fazendo e nunca pensei. Então, se você pegar um adulto e dizer assim para ele, conta para mim o que você gosta. Menino, se eu perguntasse para vocês assim, conta para mim o que vocês gostam de fazer quando vocês estão sozinhos. Aí a pessoa para e te diz assim, eu gosto de ler. Eu gosto de ver um filme, eu gosto de, sei lá, sentar e tomar minha cerveja. Eu, Gabriela, gosto de sentar e tomar uma cerveja, se estiver quente, ou uma taça de vinho, se estiver mais frio. Mas eu custei para entender que eu gostava disso, que não era algo que alguém tinha construído para mim, entende? Porque durante muito tempo eu disse que eu gostava de coisas que diziam que eu tinha que fazer, porque era bom. E aí a gente vai, às vezes, sem saber, reproduzindo padrões que a gente nunca parou para Caramba, pensar se aquilo importa ou não importa. basicamente, eu tô brisando muito nisso, mas é basicamente como se você abrisse mão do seu próprio eu pra se enquadrar nessas coisas que são marteladas na nossa cabeça. Tipo, eu acho que tava ouvindo algum papo. Ah, tá, foi acho no Inteligência, que eu testei ontem.
que é uma frase que alguém fala que o que você faz que realmente é vontade sua. Tipo, o que não foi imposto a você. Tipo, você gosta de. Vamos supor, você citou futebol. Você gosta de jogar futebol porque você gosta ou porque é sociável? Tipo, é network. Você gosta de, sei lá, de desenhos infantis porque você gosta ou porque você é obrigado a assistir por causa dos seus filhos? Aí Exato. tipo, tem muita coisa que a gente deixa de fazer porque ou faz e acha que é um hobby e no final não é. E tem eu falo que tem um jeito da gente descobrir. A técnica que eu uso muito para descobrir se você faz porque alguém disse para você que era importante fazer ou você faz porque você gosta, é assim, ó. Quando você sente culpa, percebe? Por exemplo, sentei aqui, peguei minha latinha de cerveja, me joguei no sofá para trás, não tá meu filho, não tá meu marido, tá só eu, o silêncio da casa. E aí, para completar, eu ligo Netflix e vou ver uma série, sozinha, bem quietinha, eu e a minha cerveja. Aí me bate aquela culpa. Puta merda, eu tinha que lavar roupa. Eu tinha um texto para terminar. É batata. Porque as coisas que nos dão prazer, parece que a gente não tem direito de ter. Aham. Porque primeiro a gente tinha que fazer um monte de outras coisas. Agora, se eu sento no sofá e pego um livro para ler, eu não sinto culpa. Porque o meu pai sempre me disse desde pequena que ler é importante, que ler ia mudar minha vida, que ler agrega coisas, entende? Então eu não sinto culpa. Por mais que eu esteja deixando de lavar a roupa, de estender a roupa no varal, de fazer X, Y, Z, de brincar com meu filho, porque ler é importante. É inconsciente, são processos inconscientes, né? Então, a gente parar e perceber o que que me dá culpa. E pode cuidar, quando você fala com mães, é isso, assim, a mulher tá fazendo alguma coisa para ela que não tem a ver com o filho, não tem a ver com o marido, não tem a ver com a questão da casa, do cuidar da casa, se sente culpada. Porque parece que não tem direito de fazer aquilo. Tem A coisas que gente são não... impostas pra gente desde quando a gente é criança, né? Tipo, o básico, né? Da educação antiga, né? Tem coisas de menina e tem coisas de menino. Tanto que no auge lá dos anos 90 dos brinquedos femininos, né? A maioria era panelinha, era aquelas kits de cozinha, né? Meio que para ensinar a menina a ser mãe, né? Tinha mamadeirinha já, tinha boneca que Exato, mama, boneca que mijava e tal. Para os meninos era carrinho, pipa, peão, essas coisas diferentes. Era bem nichado, né? exato. Hoje que já tem mais diversidade de coisas, né, de brinquedo. E você falou no caso lá dos pais, né? Tipo, muita gente associa educação com palmada também, né? Porque os pais deles batiam neles e eles replicam aquilo e se não ouvir vai apanhar e tal. Hoje em dia a gente vê que a palmada não resolve, porque senão o mundo era muito bom, né? Nessa coisa. E aquela máxima, né? Eu apanhei e me saí bem, né? E Exatamente. Eu eu tenho uma apanhei e não amiga, morri. eu não morri, e eu tenho uma, é isso, eu apanhei e não morri. Eu tenho uma amiga que ela diz, parabéns, é que o objetivo não era matar mesmo, o objetivo era manter vivo, né? Eu apanhei e não morri de parabéns, o objetivo não era matar, era manter vivo. Ai, caramba. Então, essa coisa da gente conseguir se comunicar, né, e pensar, sobretudo, sobre como nós nos relacionamos com nós mesmos, né? Então, a coisa que você trouxe, né, Leandro? Por exemplo, meu filho, nunca esqueço, meu filho, quando era bebê, a minha mãe comprou pela internet uma cadeirinha, essas cadeirinhas de comer, né? Esse cadeirão que a gente chama de que vem aquela coisinha por cima, e ela era toda rosa. E aí eu fui levar um final de semana ele para visitar eles lá, e a mãe me disse assim, chegou a cadeira aqui e tal, ela super empolgada com a cadeira, chegou a cadeira aqui, eu comprei a cadeira pro Rafinha e tal, e só tem um problema, eu digo, o que foi, mãe? A cadeira é rosa, só tinha rosa, na promoção Hã? era só rosa. Aí eu falei, tá, mas qual é o problema? É, E ela, não, é que é rosa, né? E rosa é de menina. Aí eu digo, mãe, é cadeira, é para sentar, dá para sentar, a cadeira não tá furada, ele vai ficar seguro se ele sentar ali, então bota a cadeira aí e vamos comer. O meu marido, quando viu a cadeira, disse assim: cadeira é essa? É porque só tinha essa cor. E ele disse: então não comprasse. Eu digo, pelo amor de Deus, é uma cadeira, qual é o objetivo? Vamos pensar juntos aqui, ó, qual é o propósito da cadeira?
né, manter a criança segura ali para ela poder se alimentar. A cadeira está cumprindo com não importa se é rosa, se é azul, se é É verde limão, transparente, se né? é, né? E a gente tem muito isso ainda dela. Ela veio super se desculpando porque a cadeira era rosa. E aí você entra numa loja de brinquedos e você vai, por exemplo, ver as bonecas são todas voltadas a essa cor, ou é roxo, ou é rosa. A gente tem muito essa segmentação ainda, né? Brinquedo de menino, brinquedo de menina. Eu nunca me esqueço na escola do meu filho, quando ele estava na educação infantil. Uma vez teve uma polêmica no grupo de pais com relação às brincadeiras, e aí algumas mães, era uma turma onde tinham 3 meninas, era uma turma de 16 crianças e eram só 3 meninos, o resto tudo era menina. E aí teve uma polêmica com uma das mães, porque ela disse que as brincadeiras que estavam sendo feitas eram apenas brincadeiras de meninas. E eu nunca vou esquecer na reunião a resposta da professora. A professora disse assim: mas aqui a gente não tem brincadeira de menino e menina, aqui a gente tem brincadeira de criança. Ponto. Entende? É ser humano, se relaciona com outro ser humano, então tá tudo certo, né? É brincadeira de criança, não importa se é de casinha, se é de panelinha, se é de boneca, se é de carrinho, se é de bola, é de criança. E é óbvio que conforme eles vão crescendo, eles vão começando a entrar nesse mundo mais. Hoje meu filho tem 7 anos e ele já fala assim: ah, isso é brincadeira de menina. E eu falo assim para ele: e daí? Você não pode brincar porque alguém disse que era brincadeira de menina, não é divertido? Ele disse: é, mas é de menina e eu sou menina. Eu digo: então não se divirta. Faça a sua escolha. Não se divirta. Nossa, Fica aí sozinho brincando, você sozinho, entende? eu São amei a escolhas. resposta. É brincar, não é divertido, mas é de menina. E bom, então escolha não se divertir, ponto. Eu acho que a gente precisa começar a falar sobre isso na escola, com as crianças, porque é um processo gradual de mudança, né? É uma questão que não vai acontecer assim da noite para o dia. Tenho. Eu acho que tem um exemplo do. Compartilham muito no Facebook. Que eu acho que é uma menina que chega pra comprar boia. Aí ela falou assim: ah, mas só tem boia. Não. Falou assim: ah, tem boia? É pra menina, é pra menina. Aí a menina responde: é pra nadar. Uhum. É para nadar. É que É. nem. Eu acho que já aconteceu comigo. Eu fui comprar alguma coisa. Capinha de celular, fone, alguma merda assim. Aí. Falou assim: ah, mas tem. Eu falei assim: eu queria. Essa cor aqui era rosa, era amarela, um bagulho assim. Não, mas isso aqui é feminino. Eu falei: não interessa, eu quero. Armação de óculos, tinha uma armação de óculos da Exatamente. Playboy Você sabe que que era feminino. Aí eu falei: ah, que legal essa armação. Não, mas essa armação é feminina. Eu falei: não interessa, eu achei legal. Tô me perguntando. senti bem. Eu não tô perguntando como eu me sinto. Se eu vou mudar de gênero se eu usar a roupa. Que doido isso, né? Você Pois sabe é. que meu filho, ele até junho ele estava numa escola aqui em Porto Alegre e aí a escola tinha uniforme. Então o uniforme era composto lá, tinha o calção, a camiseta, calça, abrigo, né? E aí, durante muito tempo, o Rafael não quis usar calça, ele gostava de usar bermuda, e meião, aqueles meião de futebol, sabe? Aham. Tipo, e durante muito tempo, assim, as meias eram praticamente meias calças, assim, ele usava aquelas no inverno, né? Muito frio, usava tipo uma meia calça. Ou então ele queria aquelas calças coladinhas, ele falava: eu quero calça coladinha, mamãe, igual os jogadores usam, porque ele é muito fã do futebol, tá? E aí eu nunca achava tal das calças tal. Quando ele foi, quando voltou às aulas presenciais, que ele foi para a escola, já estava meio frio, e ele estava indo de bermuda e meião, daí um dia ele me disse assim: você não comprou calça do uniforme? Eu disse: não comprei, né, filho, porque você não gosta de usar, então você faz o seguinte: você vai para a escola e olha a calça dos seus colegas. E aí depois você volta e me diz: se você gostar da calça, eu compro, porque eu não vou comprar uma calça para ficar guardada se não usar. E ele foi para a escola aquele dia. Daí ele voltou e me disse assim: mamãe, tem 2 modelos. Eu digo: tá, como é que é? Ele disse: uma larga e a outra coladinha. Eu digo: entendi. Qual você quer? A coladinha. Aí eu saquei o que era, porque eu conhecia qual era o uniforme da escola. Aí eu disse assim para ele: só para a mamãe entender, a coladinha, quem estava usando era uma menina ou um menino? Porque era aquelas calças legging, né? Aham. E ele me disse assim: menina, por quê? Eu digo: para a mamãe saber
como procurar, porque eu sabia que era a calça do modelo feminino que ele tinha gostado, porque as calças largas de abrigo ele não gostava. E aí eu comentei com uma amiga, eu digo, vou comprar, o Rafael me pediu para comprar a calça, eu vou ter que pedir para a moça dos uniformes lá, uma que tenha do tamanho dele e tal. Dela disse, você vai comprar? Ele vai sofrer bullying, vão fazer bullying com ele. Eu digo, bom, é algo mais com que ele vai ter que lidar. Porque percebe, se eu digo, não vai usar porque aquela é de menina, e essa é de menino, use essa aqui, bom. Qual é a mensagem que eu estou passando para a criança? O que eu estou dizendo para ela? Ela não pode usar o que ela gosta, com que ela se sente bem. Eu disse para minha amiga, se ele se sente bem com essa calça, eu tenho certeza que ele vai encontrar formas de se defender do bullying que ele vai sofrer. Eu acho que tem... Quem é que... Ah, pronto, eu falei ontem sobre isso. Meu vizinho aqui mesmo. O pessoal tem preconceito com, geralmente, pessoas do interior, principalmente do Nordeste. Eles são pessoas da Bahia. E o menino brinca, brincadeiras de menina, sabe? Supostamente de menina. Ele brinca com as primas dele, normal, não tem nenhum problema com isso. Tipo, eles brincam de boneca, vem a amiga dele. E não é um problema. Mas se você chamar ele, a esmagadora maioria assim, das pessoas que eu conheço ainda tem esse BO É o medo, com é o cores. medo. E quando a gente fala, é o medo, veja que não é nem o medo. Eu acho tão engraçado que quando você pergunta para um grupo de pais ou mães, você pergunta assim, o que você quer que seu filho seja quando crescer? O que você deseja para o seu filho? Algo nesse sentido. Sempre vem, não é que de vez em quando vem, sempre vem, eu quero que ele seja feliz. Isso é muito doido, né? Porque quando a gente fala eu quero que ele seja feliz, deveria se colocar uma vírgula e dizer assim, segundo os meus padrões de felicidade. Uhum. Porque não é sobre os padrões de felicidade do outro. Porque se o outro fizer algo que eu considere que não é legal, e aqui eu não tô nem falando de algo assim, não, porra, ofendeu uma pessoa, fez mal para alguém. Não, é algo que não é legal para ele, né? Aí daí já essa regra já não vale, porque eu já determinei que isso não vai fazer ele feliz. Então, olha só, eu falo assim, ele vai usar uma calça que supostamente é considerada uma calça para meninas, mas vai sofrer bullying, e você vai deixar ele sofrer bullying. Eu digo, mas não sou eu que vou fazer, como assim vai deixar? Percebe? Eu tenho que lidar com a situação quando ela... Mas não sou eu que determino se ele vai sofrer bullying ou não, eu nem sei se... Então, a gente fica... Esse medo que nos permeia do nosso filho sofrer faz com que a gente faça coisas, muitas vezes, que fazem as crianças sofrerem. É o esquema Por medo de vê-la sofrer, um paradoxo, uma coisa muito doida. Eu tenho medo de ver meu filho sofrer, eu faço ele sofrer. Às vezes... tipo, vai doer mais em mim do que você. Eu bato na criança, vai doer mais em mim do que você. Porra! Às vezes nem vai acontecer o que você pensava, né? Aí ele ia estar livre disso aí já, pelo menos. E óbvio, né, que a gente não vai, né, entrar no mundo de Alice, de achar que não, então, às vezes eu escuto isso, então tá, agora pode tudo. Gente, não é isso. Não é que pode tudo. Pode tudo que não esteja pondo em risco a sua vida, nem a vida de outra pessoa, que não esteja ferindo alguém, ofendendo alguém, né? O meu filho, por exemplo, o meu filho já fez bullying com outra criança. E aí, quando eu falo com ele sobre isso, eu preciso falar com ele no papel de como que aquela pessoa está se sentindo, o que levou ele a fazer aquilo, eu preciso entender o que ele estava sentindo quando ele fez aquilo, e como é que aquela pessoa se sentiu, né? E a gente precisa começar a trabalhar a empatia, né? Trabalhar essa questão de olhar, porque veja que quando a criança faz algo errado, o que eu falo para ela? Pede desculpa. Vai lá e pede desculpa. E o fato de eu fazer com que ela peça desculpa não quer dizer que ela vai entender como aquilo doeu no outro. Geralmente ela não entende, ela fica com mais raiva do outro ainda, porque ela teve que ir lá e pedir desculpa por algo que ela achou que não precisaria pedir, né? Então, é tão mais bacana quando a gente leva a criança para esse campo do... Vamos pensar o que aconteceu aqui. Como é que você entende que o amigo tá... Por que o amigo ajuda daquela forma? Por que você ajuda daquela forma? Eu entro numa conversa de fazer pensar mesmo, de ter muito mais perguntas do que respostas. Aí a gente está falando sobre criar um ser humano que vai conseguir crescer
olhando para ele e para o outro ao mesmo tempo, porque também a gente não quer criar ser humano egoísta que, né, só tá preocupado com o seu bem-estar, que é isso, tipo assim, eu moro numa casa com 5 pessoas e os outros que se ralem fazendo as tarefas da casa. Não, eu quero um ser humano que se importe com o outro. Mas como que eu construo isso? É dizendo para ele, olha lá aquela pessoa que você machucou, olha como é que ela ficou, constrangendo, humilhando. Provavelmente esse não vai ser o melhor. Botando de castigo, senta aí para pensar no que você fez. Talvez esse não seja o melhor caminho, Às vezes ela né? nem sabe o que fez. Não sabe, nem entende, porque ela só estava querendo se divertir. Meu filho, quando fez bullying, ele estava achando engraçadíssimo ridicularizar a amiga, porque estava todo mundo rindo. Então, para ele, aquilo estava super divertido, ele estava achando engraçadíssimo. E se todo mundo tava fazendo, era, entre aspas, normal, né? Porque todo mundo tava fazendo. Exato, exato. E aí ele me disse assim: mamãe, ela chorou porque ela é chorona. Olha os rótulos, né? É aí que nascem, tipo, se não é explicado, se não é apontado pra criança o que ela fez de errado e por que é errado, nascem esses adultos. Não vou medir palavras porque todo mundo é adulto, que tá ouvindo também é. Nascem essas pessoas babacas, falam assim, mas fulano é chorão. Ah, é mimimi. Não, mas você sabe o que você fez? Você sabe como afeta o outro? Às É vezes os é. rótulos, né? Fulano é chorão. Sim, porque provavelmente é o esquema que você estava falando no começo. Várias mulheres falam, não vou falar mais isso porque eu tô sofrendo sozinho o tempo todo, eu ainda tenho que ter energia para fazer isso? Não, mas a mulher é chata. É sempre rótulo. Aí se não tem essa conversa com os filhos, cresce esses grandes babaca. Exato, Que aí, pelo exato. menos se ele for A babaca, gente é uma coisa do caráter dele. Pelo menos sua parte você já fez. a gente fica com essa coisa, com medo, né, do que o outro vai pensar e do que vão dizer, como é que isso vai ser, e a gente vive com medo, e a gente age na cultura do medo, né, então, por medo, eu falo ao meu filho XYZ, por medo eu digo pro meu filho que ele não pode usar uma calça, porque senão talvez ele... Gente, a gente não tá na nossa mão, inibir o sofrimento de qualquer outro ser humano. O que a gente tem que entender é que, na posição de pai e mãe, a gente não vai inibir o sofrimento. Embora a gente acredite fortemente que a gente tem esse poder, a gente não vai. O que a gente precisa entender é que a gente precisa estar ali quando eles estiverem sofrendo, não para dizer para eles que o mundo é lindo e que tudo vai dar certo, mas é estar ali porque é isso que aquela pessoa precisa. Alguém que esteja junto com ela para entender que ela não precisa passar por aquilo ali sozinha. Né? E a gente quer acreditar, não, aí a criança vem sofrendo, tem duas coisas que acontecem. Olha, a minha mãe fazia assim, eu apanhava na rua, chegava em casa, chorando, toda quebrada, porque tinha apanhado, ou tinha caído, toda lanhada, ela me xingava. Como que eu deixei outra pessoa me bater? Ou como que eu caí se ela me avisou tantas vezes que não era para mim subir naquela árvore que eu ia cair? Então, eu ainda, né, eu brinco que eu apanhava 2 vezes, na rua e em casa. O que eu Minha mãe, aprendi que eu a não minha podia mãe falava isso contar? pra mim. Se eu brigasse na rua e apanhasse, eu chegasse em casa, eu ia apanhar E de novo. apanhar mais em casa. Aí então, Aí, as duas vezes que eu briguei na minha vida, quando eu era adolescente, eu não vou dizer que eu não apanhei, porque eu apanhei menos, né? Mas eu bati mais, porque eu lembrava disso que minha mãe falava pra mim. E do mesmo jeito eu apanhei quando cheguei em casa ainda. cara, é doido, é. E aí tem duas coisas que acontecem, né? Você fica com isso na cabeça, né, Leandro? Eu vou bater mais, porque, né, Deus o livre pra eu chegar em Exatamente. casa. Eu vou Ou apanhar de novo então, chegar em casa? Eu não quero apanhar. exato. Ou então, se você não bate, você volta para casa e fica em silêncio, que era o que eu fazia. Eu não contava. Eu passei uma vez, nunca esqueço, eu passei uma vez um verão, quase 2 semanas de um verão inteiro, usando uma calça de abrigo, e a minha mãe querendo me bater nas pernas para eu tirar a calça, porque estava um calor insuportável, e eu dizia, eu não vou usar bermuda. Por quê? Porque eu estava com as pernas tudo roxa, de uma tunda que eu tinha tomado na rua, e eu tinha mais medo da minha mãe do que de apanhar na rua. Então, olha que coisa doida. E a minha mãe, por medo de não querer que a filha sofresse na mão de outro, mas eu sofria era em casa. Não era o problema de apanhar na rua, era o medo de apanhar em casa. É muito doido É isso. o esquema do. Acho que tem muito filme assim perturbador, mas infelizmente a realidade tem uma síndrome, eu não lembro o nome. Tem até um documentário norte-americano que chama.
Eu não lembro o nome do documentário, mas eu lembro o nome da série. Que é The Act. Que era uma mãe que ela era excessivamente protetora com a filha. E inventava que ela tinha doença, a menina já era adolescente. É baseado numa história real. É a O que Órfã, né, não? Não, é The Act. É com The a. Act. É porque É. a Órfã tem uma história Só bem sei forte. que esse excesso de proteção deu ruim porque a menina cresceu com problemas psicológicos, porque ela já não era uma pessoa comum, porque a mãe dela já tinha problemas. E no final das contas a mulher acabou morrendo. Porque a menina conseguiu descobrir a internet por causa da vizinha. Não, deu uma bosta. Fora outros filmes que tem aquele esquema da psicopatia, que o filho nunca tá errado em nada. Aí, Exato. nossa, você fica até meio perturbado quando assiste as coisas. Tem um livro que se chama Como Criar um Adulto. É da Julie, é uma escritora francesa, Julie, me esqueci o sobrenome dela, mas o título do livro é esse, é Como Criar um Adulto. E aí ela relata ela fala sobre, ela traz o conceito dos pais helicópteros, que são aqueles pais que estão sempre sobrevoando próximo aos filhos para proteger, né, mantendo os filhos numa bolha. E ela conta uma história, ela é professora de uma universidade agora eu não me lembro se ela está nos Estados Unidos ou na França, enfim, ela conta a história de uma universidade que os pais chegam, as crianças que não são mais crianças, que já são adultos, com 20 anos de idade, e os pais levam na entrada da sala de aula, e os pais falam pelos filhos, né? Ah, então aqui está o meu filho, fulano de tal, está matriculado nessa disciplina aqui, vim apresentar ele é um excelente orador, ele tem altas habilidades nessa área da oratória, parará, parará, e a pessoa muda. Os pais falam o tempo todo pelo filho. E eu presenciei uma cena logo depois de ler esse livro, aí a gente lê as coisas e fica mais conectado, né? Fica mais ligado, fica se espiando assim pela rua. E aí eu fui levar meu filho na aula de futebol um tempo atrás e presenciei uma cena muito semelhante, né? Óbvio, contextualizando, né, a diferença de idades. Então, eu estava sentada esperando a aula do meu filho terminar e aí chegou uma mãe com o filho dela, o menino tinha 9 anos e era um aluno novo. E o professor veio para receber. Daí o professor olhou para o menino e disse assim: Oi, tudo bem? Eu sou o professor fulano de tal, como é que é teu nome? E ela respondeu, fulano. A mãe respondeu, fulano. Daí ele disse assim: Ah, bacana, fulano. E o professor o tempo todo olhando para o menino: Bacana, fulano, tu já joga futebol? E a mãe: Joga, ele já até ganhou medalha, já jogou não sei aonde, tarará. Ah, bacana. E ele olhou de novo para o menino. E aí, fulano, me fala, quer conhecer a turma? Vamos lá, quer entrar? Vamos junto e tal. E ela olha e diz assim: Ah, eu posso ir com ele apresentar os colegas, porque ele é tímido. Então, percebe, o menino não abriu a boca. E ele tinha 9 anos de idade. E aí, nisso ela disse: Ele é excelente, então olha o rótulo. Ele é excelente, ele já ganhou até medalha. Aí ele tá chegando novo ali no time, ele já chega com aquela carga de eu preciso ser excelente, já ganhei medalha, preciso continuar ganhando medalha, porque olha como a minha mãe fala, cheia de orgulho, quando ela fala sobre mim. Então a criança já chega com isso. E o segundo rótulo, eu sou tímido. Então, se eu sou tímido, eu preciso da minha mãe para falar por mim, porque eu sou tímido. E é inconsciente, meninos. A gente faz isso o tempo todo de forma inconsciente. A criança faz alguma coisa que você fica com. Você, pai e mãe, fica com vergonha, você se desculpa por ela, dizendo: Ah, ele tá assim, mal criado agora, mas ele tá aprendendo e tal. Pede desculpa. Você fala o tempo todo por ela. A criança recebe um presente de alguém, não diz nada, você olha para ela e diz assim: Não vai agradecer? Diz obrigado, porque você fica com vergonha porque ela não agradeceu, né? E aí a criança aprende o quê? Que ela tem que dizer obrigada sempre e que gostou, que a gente ensina isso. Mesmo que não gostou, você diz para a criança: Não, mas você não precisa dizer que não gostou, diz que gostou, porque senão a pessoa vai ficar magoada. E seria tão mais legal se a gente ensinasse os nossos filhos a dizer assim: Olha, quando alguém nos dá alguma coisa, é um ato de carinho. Então você pode como você gostaria de agradecer? E se você não gostar, tá tudo bem, você não precisa gostar, Aham. né?
Mas a gente vai matando a autenticidade das crianças. É por Porque isso. nos dá vergonha, porque a criança fala algo que você fica com vergonha, porque parece que, né, não, tá ali o atestado de péssima mãe, péssimo pai, bota o carimbo. É E por aí a isso que gente tem começa. esses memes são tão engraçados, principalmente daquele menino que ganha cueca, eu acho. Que fala assim, fala pra ela, é um áudio, eu acho, do WhatsApp. Fala pra ela que você gostou. Eu odiei. Não, fala que você gostou. Eu odiei. É isso. Não E quantas adianta, vezes a gente não faz não isso? adianta, a criança é sincera. A melhor coisa de ser criança é que você não tem filtro, não tem gentileza. O máximo que pode acontecer, tipo, você podia ensinar ela, falar assim, obrigado pelo presente, pronto. Agradeceu pelo ato, nem falou que gostou ou desgostou. Pronto, acabou. Mas eu penso que a gente enxerga a maldade nas coisas, quer ver? Uma criança passa por outra pessoa na rua. Ó, vou dar um exemplo do meu filho. O meu filho olhou para mim outro dia e disse assim, até publiquei lá no meu perfil no Instagram. Ele disse assim: "Mamãe, você parou de correr porque eu pratico corrida?" Eu digo: "Não, eu tô correndo, só que tô correndo menos, assim, tipo, 2 vezes por semana, tô correndo num ritmo muito lento." E aí ele diz assim: "Dá para ver. Você precisa desengordar." Ele fala desengordar. "Você precisa desengordar essa barriga e essa bunda tá grande, mamãe." Nossa. É ofensivo? Ele está fazendo uma constatação de algo que ele está vendo. Aonde é que está a ofensa? Na minha cabeça, que pensei Aham. assim, cara, tá me chamando de. Porra, mas não é que gordo é uma ofensa. A pessoa tá vendo. Ó, explicam para ela tá na escola e daí mostram duas figuras. Uma magra, fininha, geralmente a figura é um palito, e a outra que já é mais, né, assim, é gordo. Aí a criança aprende gordo, magro, gordo, magro, gordo, magro. Aí ela olha para você, você tá com a barriga maior do que aquela finura que mostraram para ela, que ela diz: "Mamãe, você tá gorda." E você já, não tem respeito, vou te ensinar a aprender a respeitar os outros. Cara, mas ela fez uma constatação. O meu filho, uma vez no banheiro do clube, a gente estava tomando banho depois da aula de natação, e aí entrou uma menina que ela não tinha o braço inteiro, ela tinha só até o cotovelo aqui. E ele olhou e disse assim: "Mamãe, ela não tem o braço." E eu já vi acontecer casos em que as mães dizem assim: "Depois eu te falo, depois eu te explico." Cara, ele não falou nada demais. Aham. Ele observou que a menina não tinha o braço inteiro. A maldade está na nossa cabeça, né? Então a gente precisa aprender a conversar com as crianças sobre o que elas estão enxergando, porque na cabeça dele não tem maldade nenhuma. Ele fez uma constatação: olha, aquela menina não tem um braço, ela é diferente. Uhum. E aí, como é que eu converso sobre isso com ele? Ele está acostumado a ver as pessoas com dois braços, com dois braços, com dois braços, daqui a pouco ele enxerga uma criança. Para ele, aquilo é uma pessoa diferente, né? E ele quer entender, a criança quer compreender o que se passa ali. Assim como ela está olhando: olha, você está gordo, você está magro, você está isso. Porque a gente rotula, a gente diz: isso é gordo, isso é magro, isso é normal, isso é anormal. A gente tem esse hábito terrível, eu falo, de rotular, não Aham. coisas. A gente rotula pessoas, porque coisas está tudo bem, né? O problema é rotular pessoas. Você diz: essa pessoa. Você repete tanto para uma criança que ela é desorganizada, que ela é mal educada, que ela chega uma. Eu costumo dizer que rótulos são profecias autorrealizáveis. Tem uma hora que ela passa a acreditar que ela é aquilo mesmo, e aí ela precisa ser coerente, né? Se me disseram que eu sou, então eu preciso manter a coerência, vou começar a agir dessa forma. É um esquema, aquele esquema que martelam tanto o negócio na sua cabeça que você começa a acreditar que é aquilo mesmo. Exato, e aí você usa aquilo como bengala, inclusive usa aquilo como bengala para justificar uma série de coisas na sua vida. Então, eu atendi uma menina que ela tinha 25 anos e daí ela não conseguia, né, fazer as coisas, nunca dava conta das coisas que ela se comprometia, que ela dizia que era importante para ela. E aí ela repetiu o tempo todo: mas é porque eu sou preguiçosa, porque eu sou preguiçosa, porque isso acontece porque eu sou preguiçosa. Então, percebe? Ela cresceu ouvindo aquilo constantemente, que ela era preguiçosa, que ela era preguiçosa. E aí ela diz: bom, já que eu sou preguiçosa, vou passar a agir como uma pessoa preguiçosa. Só que a preguiça já não era mais para fazer as coisas para os outros,
que a mãe, o pai, a escola, o professor queriam que ela fizesse. Agora já estava afetando o que era importante para ela. E ela não conseguia sair daquele papel que ela já tinha incorporado e que passava, e que ela repetia, cheia de orgulho, assim, não, eu não fiz porque eu sou preguiçosa. Né? Então, é dureza. Basicamente, eu acho. O legal é que eu pretendo ser pai um dia, mas só se tiver condições financeiras. Acho que psicológica a gente só vai ter se tiver. Se rolar a situação. Porque se esperar do jeito que o mundo tá, você nunca vai ser. Nunca vai Mas ser. como a parte do financeiro não tem como abrir mão, é meio que obrigatório, não dá pra. Se vier, veio. Não. Como eu tenho essa particularidade da desculpa que já falaram pra mim, não, mas aí você tenta adotar porque qualquer coisa você dá um jeito. Não tem dar um jeito. Tipo assim, me explica como é que é esse dar um jeito. Tipo, porque se eu ficar doente, vamos supor, dependendo da doença, eu sei que vai sarar. Eu tenho anticorpos, sei lá, se eu pegar uma gripe tomando chá ou tomando um remédio, a gripe é uma coisa comum, vou curar. Uma criança ela não tem anticorpos ainda. Ainda mais agora que. Bom, se bem que eu acho. Não sei sendo pai, é outra criação, né? Que é outra cabeça. Mas na minha cabeça eu acho que não vai ter essas. Porque tem algumas coisas de hoje que as crianças não podem nem brincar mais. Tipo, eu rolava no chão, corria na terra. E minha mãe ficava muito, muito puta da vida, mas ela continuava deixando. Porque, querendo ou não, pra você aprender, infelizmente você tem que se machucar. A gente tava falando do excesso de cuidado. Se você. Pra que a pessoa entenda, você tem que permitir. Tipo, o excesso do cuidado sempre é ruim. E eu acho que esse mal não vai ter, né? Não sei, sei lá, virando pai, vira uma chave na minha cabeça e eu viro bobão e não deixa a criança fazer nada. Mas o pessoal tem essa desculpa de, vai do jeito que dá aí e se der ruim, deu. Não, mas não é se der ruim, deu, porra, é outra vida. Eu já conheço uma série de gente que é tudo bitolado da cabeça porque o pai vai embora pra comprar cigarro, sei lá. E não volta mais, né? Ou a mãe também não quer saber, porque tem casos de amigos que a mãe abandonou e ficou o pai, e o pai já não era uma boa pessoa pra ajudar. Aí cresce mais outro indivíduo, quebrado socialmente. Eu costumo fazer metáforas. Você é uma empresa. Aí você faz aquela junção com outra empresa, que é outra pessoa que você vai casar. Aí vocês abrem uma filial. Mas só uma dessas pessoas quer cuidar dessa filial. Aí a filial cai os pedaços lá, acaba falindo, sei lá, que é o caso de uma pessoa adulta que fica quebrada. Aí abre outra empresa para suprir a primeira filial, ela acaba abrindo o negócio lá, tipo, cai num ciclo vicioso. Tipo, seus pais fizeram essa merda, você faz essa merda de novo, que faz essa merda de novo. Aí fala, mas por que os filhos são tão estranhos? Por quê? Tem várias pesquisas já que mostram isso, né? Que, por exemplo, eu estava lendo num livro que fala sobre o papel do pai, uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás com pais adolescentes. E aí eles dizem que existe uma probabilidade de que filhos de pais que foram pais na adolescência se tornem pais na adolescência também. Que é uma reprodução, né? E são padrões muito inconscientes que se a gente não tiver atento para isso, não trouxer para a consciência, a gente vai simplesmente fazendo a roda girar, né? E eu costumo falar isso assim, cara, não é só mais uma boca, não é onde come um, come quatro, não é assim que funciona, porque você precisa ter energia, você precisa ter tempo para, né? Então, outro dia uma mãe me perguntou assim, Gabriela, essa coisa aí do tempo de qualidade que vocês falam na disciplina positiva, na educação consciente, quanto tempo é? Eu digo, como assim? Quanto tempo eu preciso ficar com o meu filho para ser considerado de qualidade? Olha que doido, né? Eu preciso marcar no relógio, é 15 minutos, é 30 minutos? É igual passear com o cachorro na rua para ele fazer cocô, pô. Cara, é doido isso. As pessoas funcionam numa lógica assim que elas querem fazer o que supostamente é o melhor, né? Pô, disseram lá que se eu tiver tempo de qualidade com meu filho, ele vai ser um ser humano melhor. Já tem lá coisas comprovando.
Só que aquilo, eu costumo dizer, meninos, que é assim, quando a gente vai passar por um processo de querer mudar algo que a gente está fazendo, algo, né, um comportamento nosso, não basta estar na cabeça, tá aqui. Precisa bater em 2 lugares. Eu preciso ter clareza, tá na consciência, mas eu preciso sentir. Precisa sentir aqui. De alguma forma, aquilo precisa ter significado, ser importante para mim. Precisa gerar emoção, sabe? Se eu vejo meu filho chorar depois de um conflito, porque eu gritei, porque eu bati, aquilo precisa doer em mim. Porque se eu não sentir nada, cara, eu vou te dizer assim, olha, o grito não faz bem, a palmada não faz bem. Você vai me olhar e vai me dizer, tá, então tá. Mas se não sente nada, você vai continuar gritando. É que nem eu dizer assim, eu quero emagrecer. Se eu não entender efetivamente o motivo de por que eu quero emagrecer, eu vou fazer 1001 dietas e vou voltar a engordar. Verdade. Precisa ter significado. Por que pessoas que estão à beira da morte, que o médico chega e diz assim, o meu pai, por exemplo, vou contar a história do meu pai, Deus ajude aqui que ele não ouça esse podcast. O meu pai foi no médico, uma vez ele estava diabético, na época ele estava pré-diabético. E aí foi no médico, a minha mãe levou ele de arrasto, a minha mãe foi junto. Daí o médico disse, olha, o senhor não pode comer doce, assim, assado, porque o índice de glicose, barará. E daí a minha mãe, ele tá comendo, ele come escondido, ele faz não sei o quê, barará. E o meu pai realmente comia. Daí o médico olhou para ele e disse assim, o senhor sabe quais são uma das consequências da diabetes? Daí ele, não, o médico disse assim para ele, o homem fica broxa. Nunca mais o meu pai comeu doce, assim, entendeu? Só em eventos especiais. Meu Deus do céu. Por que isso aconteceu? Porque, gerou significado, deu medo, sentiu aqui, na cabeça e no coração. E é isso que a gente precisa entender. Tem 2 formas da gente mudar, ou por repetição, eu repito, incansavelmente, e aí até que o meu cérebro entende que, bom, esse é um novo caminho neural que ela assumiu, é por aqui que a gente vai, padroniza e vai. Ou por forte emoção, eu sofro um trauma, algo vem e pá, dá aquele pá, você vai morrer, né? É muito comum, assim, eu tinha um amigo que ele falava assim, não tem um ateu dentro de um avião que esteja caindo. Pode apostar, tá todo mundo rezando. Não tem ateu em avião caindo. A primeira coisa é botar a mão na cabeça e falar, meu Deus. Não é? Que Deus nos ajude nessa hora, não tem. Então, assim, a gente precisa entender que precisa sentir, né? Quando uma mãe ou um pai me procura para dizer assim, eu quero me relacionar melhor com meu filho, a primeira coisa que eu faço é entender por quê. Para quê? Porque eu quero que o meu filho seja uma pessoa melhor. Bom, então, né? Agora, você quer ser uma pessoa melhor, porque vê como a gente está sempre querendo que o outro seja algo. O outro. Eu quero que meu filho... sempre o outro. Aquela famosa frase do Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer para o mundo, né? Exato. E eu acho que é do Gandhi essa... É do Gandhi, será essa história que eu ouvi? Agora eu não me lembro se é do Gandhi. Que a mãe chega... Acho que a mãe chega e diz assim, eu preciso que você fale pro meu filho que ele não pode mais comer doce, que tá doente, tal, parará. Daí ele olha e diz assim, volta daqui 1 semana. E aí a criança vai embora com a mãe. Daí daqui 1 semana eles voltam e ele olha para a criança e diz assim, comer doce não é bom. Daí ela diz, quê? Como assim? Você esperou 1 semana para falar isso? Você podia ter falado isso na semana passada. Ele disse, não, mas na semana passada eu ainda comia doce. Nossa! Caraca! Na semana passada eu ainda comia doce, olha então como é que eu vou falar de algo que eu não sei, que eu não pratiquei? E é isso, quando a gente está falando sobre querer que o outro mude, e eu? Geralmente a gente está deixando de olhar para algo que é nosso, né? Para algo que nos incomoda em nós e a gente projeta no outro. E aí eu lembrei eu tenho vários exemplos. Alguns anos atrás eu trabalhava com uma menina que não suportava que o filho dela falasse palavrões. Eu falei, mas a mãe fala, né?
Ah, não, Exato. mas é diferente. Eu falei, não, não é diferente. Não é? Tipo, crianças aprendem, ações valem mais que palavras. Você acaba, tipo, não adianta você martelar, falar, ó, não toma refrigerante, não toma refrigerante. Aí você toma refrigerante. Fala, mas não tô entendendo. Tipo, por que que ele pode e eu não? Por que que ele é diferente de mim? Ah, ele é adulto. Não. Se você quer que seu filho aprenda, você não pode fazer. O meu sobrinho mesmo, ah, a gente tenta. Eu falo muito palavrão, muito palavrão com muita força. Porque eu E até é os. libertador, não é? É muito. Porque pra mim, a gente como adulto entende, não sei se é a mesma percepção de vocês, mas Eu falo pra muito quando eu tô mim jogando, só. Se eu tô é estressado, a vai xingo. intenção que vale da palavra, não é o que se está falando. Tipo, se você. Vamos supor, eu conheço muitas pessoas que são cristãs, protestantes. Ah, chama alguém de abençoado. A sua intenção é chamar ele de filha da puta. É a mesma coisa. Até porque você pega. Querida. Pega no ramo do pecado, sabe? Pelo pensamento, pela intenção, que uma regrinha dessa religião específica ou de alguma outra que a matriz seja parecida. Se a sua intenção é ofender, não importa o que você falou, importa como Exato. você falou. Aí eu não usava palavrão, porque na minha casa não tinha palavrão. Aí depois eu comecei a morar sozinho. E um dia, nossa, eu morei 1 ano e meio sozinho, né, antes de casar. Aí o portão sempre dava ruim e eu falava pra dona da casa, conserta esse portão, conserta esse portão, conserta esse portão. E nada, e nada. Aí um dia eu liguei, eu tava namorando ainda, né? Aí, assim, o que aconteceu? Ah, essa porra descarada, essa buceta, esse cu. Aí meu marido fala, mas você tá falando palavrão? Ah, não E tô me aguento sentindo mais. ótimo. Tô Nossa. me Ah, vai sentindo se fuder. Eu já ótimo. falei pra essa véia desgraçada arrumar a porra desse portão. Pronto, desse dia em diante, eu parei de falar, ai, mas falando de tal, vai tomar no banho. E eu dei um. Deixa eu voltar pra história do meu sobrinho. Aí ele falou assim: não sei o que, fulano de fudeu, que é meu amigo Kelvin, que tem o meu sobrinho, que é o filho dele. Aí eu falei, então, se ele falar alguma coisa, a culpa é meio que é sua. Que nem já aconteceu um exemplo que a gente deu muita risada. Eu tenho um amigo que é uma amizade próximo da gente, né? Tava eu e é o Lucas, outra pessoa que fala bastante também. Que quando a gente tá conversando entre a gente, ele olha pra minha cara e fala, tá travada, bicha. E o Brian tinha uns 4 anos. E ele repetiu isso. E a gente riu muito. Mas por que que ele repetiu? Porque ele ouviu. É óbvio. Nenhuma criança vai falar assim, tá travada, bicha. Ou, fulano de tal é um cuzão. Sei lá, vai, que é uma É coisa óbvio. horrível. Mas ninguém nunca falou isso. Não, em algum lugar ele ouviu. Não é verdade? Não Você vem com essa sabe história, não, que porque eles captam essa, as coisas. essa história do palavrão é muito engraçada, porque antes de eu ser mãe, quando eu tava grávida, eu trabalhava no banco, né? E aí meus colegas diziam assim: eu quero ver a Gabriela mãe. Porque eu sempre falei muito palavrão. E aí eles diziam: eu quero só ver se vai conseguir se controlar. E eu realmente fiz um esforço muito grande para me controlar, e eu acho que eu, assim, muitas coisas eu adaptei. Então, quando eu chegava no banco, eu soltava o verbo. Em casa, eu dava aquela segurada. Mas é óbvio que quando isso faz parte do seu linguajar, e eu entendo a questão do palavrão como sendo algo, uma expressão de um sentimento daquele momento, né? Quando Aham. eu falo assim, caraca, é uma expressão de um sentimento. Ou quando eu falo, agora eu falo cascalho, tá, meninos? Porque eu fiz uns combinados aqui em casa, então não é mais cara, é cascalho, né? Então a gente fez algumas adaptações. Mas, por exemplo, o meu livro, né, se chama Lar é onde a minha mãe está desfudendo a maternidade. E a editora me ligou 3 vezes para perguntar se não tinha sido um erro de digitação, se era isso mesmo. Eu digo, não, é isso mesmo. É isso, pode escrever, porque é isso mesmo. Aí a gente começa a pensar na coerência das coisas. Então, vou contar uma breve história. Meu filho, quando tinha uns 3 anos de idade, ele veio para casa buscar ele na escola e a professora disse assim, eu busquei ele na porta, a professora nem falou nada, ela só me olhou e disse assim, lê a agenda. Aí eu falei, ixi, Lá deu vem. ruim, deu ruim. Aí eu abri a agenda era tipo um tamanho de um caderno pequeno, assim, abri a agenda, tinha uma folha A4 dentro dobrada, grampeada na página do dia. Eu abri aquela folha, vinha a história.
Rafael hoje, né, numa brincadeira com um amigo e tal, olhou pro amigo e chamou o amigo de filha da puta. E aí ela contextualizava toda a situação e tal, e ela, né, então, barará, expliquei para ele, porque o Rafael sempre gostou muito de futebol, sempre foi muito em jogo de futebol com o pai e tal, expliquei para ele que existem ambientes, que a escola não é um ambiente, parará, e no final e eu lendo aquilo com o Rafa sentado no sofá, o Rafa já sabia, né, porque provavelmente já tinham dado um piti nele na escola, ele já sabia. Então, ele bem quietinho, assim, o Rafael nunca foi uma criança quieta, ele bem quietinho, sentado no sofá, esperando eu terminar de ler. E aí ela termina a carta dizendo assim, o recado dizendo assim, então expliquei para o Rafa que o papai e a mamãe iriam explicar para ele o significado da palavra filho da puta. E eu, quando li aquilo, disse assim, filha da puta, como é que eu vou explicar para uma criança o significado da palavra filha da puta? Aí, naquele dia, eu pensei assim, cara, aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, né? É muito incoerente eu dizer para o meu filho, é errado falar, não fala, porque ele me vê fazendo, a não ser que eu assuma essa postura de que a mamãe, olha, filho, isso é uma coisa ruim, a mamãe não consegue mudar e tal, e ainda assim ele vai seguir falando que é uma realidade que ele vê. E aí eu sentei para conversar com ele, eu disse assim para ele, cara, mas eu comecei a pensar sobre isso, por que é errado, né? O que tem de problema nisso? Assim, a gente também tem uns pudor, assim, umas coisas meio estranhas, né? A gente acha que isso vai afetar a educação de uma criança, que isso vai... Enfim, mas eu sei que existem normas sociais de convivência, que escola é um espaço e tal, e aí fiz um combinado com ele de que na escola algumas palavras não poderiam ser ditas, tipo filha da puta. Ele me perguntou, o que eu posso falar então? Daí ele começou a trazer, putz, mamãe, putz, pode? Aí eu pensava, tá, putz, pode. Aí ele começou a vir um dia, depois de um jogo de futebol, com o tal do caralho. Aí eu falei, filho, não é legal, eu acho que o povo não vai gostar, vamos trocar para cascalho? Eu usava sempre muito essa questão do som, né? Que aí fica mais fácil de você trocar a palavra da criança que já está incorporada. Vamos falar cascalho? E até eu hoje já falo cascalho. E ele tá cascalho. Então, aí ele começou a me trazer várias palavras, a gente fez alguns acordos do que podia, do que não podia, aonde que podia, onde que não podia. A mesma questão com relação à sexualidade. Teve uma época que me chamaram na escola para dizer que Rafael estava querendo ver a vagina das meninas e mostrar o pinto para todas as meninas. E aí eu cheguei em casa e conversei com ele, filho. Então eu gosto muito de quando a gente fala com criança, a gente falar sobre espaços, né? Aonde pode, onde não pode, para a criança entender. Eu podia chegar para ele e dizer, isso é feio, ficar mostrando e pedindo para ver, ninguém faz isso, isso é feio, mas o que eu estou gerando ali? Como que eu estou trazendo essa questão da sexualidade para ele? Então, é criar espaços seguros onde a criança possa ser ela, continuar sendo ela, demonstrar a curiosidade dela. E aí, é batata, assim, até hoje, volta e meia, eu passo, assim, alguma peça da casa, estou passando pela sala, tá ele sentado no sofá, sem cueca, com as pernas para cima, mexendo no pinto, e eu olho e digo, tá bem, tá dentro de casa, entendeu? Tá num espaço seguro, faça o que tiver que fazer ali. Porque a gente sempre vai nessa coisa assim, né? Não, é feio, é errado, é sujo. Você falava antes, sobre a coisa do se sujado, não pode. Tem um documentário no Netflix que se chama... ai, Jesus. A importância do mundo lá fora, não. Puxa, agora vai me fugir o nome. Vai vir daqui a pouco. Mas que ele traz exatamente isso. Já existem uma quantidade de consequências, crianças que não conseguem correr, que tropeçam nas próprias pernas, porque são crianças criadas em apartamentos, e quando vão para a rua são impedidas de subir em árvore, porque vão se machucar, vão cair, vão ralar joelho, então não conseguem caminhar mais direito, quando vão correr tropeçam nas próprias pernas e caem, porque a gente está impedido, né? Então a relação da natureza, eu boto a mão no chão, é sujo, eu boto a mão na árvore, agora na pandemia ficou pior, eu boto a mão na árvore, não toca, que é sujo, a gente diz que a natureza é sujo. E aí, esse documentário traz uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, em Nova York. Eles pegaram 5 crianças de 5 a 8 anos, eu acho, de idade, de uma grande cidade, que era Nova York, e pegaram crianças na mesma idade de uma tribo indígena. E aí eles deram o seguinte comando para as crianças: desenhe a natureza. Desenhe a natureza. Esse foi o comando, igual
para os dois grupos. As crianças das grandes cidades desenharam passarinho, árvore, rio, parque, né, céu, desenharam essas coisas. As crianças da tribo indígena desenharam a mãe, a mão, uma árvore, ela mesma. E aí, qual é a conclusão que eles chegam? Que a gente entende que a natureza é algo à parte, que não faz parte da gente. E quando a gente entende que é algo extra e não inter, né, é externo, a gente não tem esse mesmo cuidado. E o que o documentário traz é como ensinar a amar algo que não é nosso, que está lá, parece que está lá para nos atender. Caramba, que brisa. E quando uma criança enxerga como fazendo parte da natureza a mãe, porra, eu amo a minha mãe, eu vou cuidar. E o passarinho, eu vou cuidar. Então, qual é a relação que a gente está estabelecendo com as crianças de hoje? Né? Você diz assim para uma criança, é errado jogar lixo no chão, mas explica por quê. Contextualiza. Uhum. Não é a natureza não está ali, você aqui, nós estamos juntos, no mesmo espaço. E se a criança entende que é algo que está lá e ela está aqui, são seres separados, é óbvio que ela não vai ter esse mesmo cuidado. Que ela não vai amar da mesma forma, né? Então, eu achei muito interessante. Agora me fugiu o nome do documentário, mas, enfim, tem o 1 e o 2. E é um documentário bem breve, assim, é 1h30. Vai vir o nome, vai vir. Caramba, que legal. Eu nunca tinha parado pra pensar que a gente enxerga a natureza como externa. Uhum. E realmente enxerga. E realmente enxerga. Por mais que né? eu, E a escola que, ensina desse jeito. que eu ame fazer trilha, tipo cachoeira, essas coisas. Mas mesmo com tudo isso, tipo, eu tô brisando aqui. Mesmo com tudo isso, você fica pensando assim, né? Não, tá lá, né? Tá lá, eu tô aqui, ela tá lá. Porque a gente veio do mesmo lugar, né? A diferença é que a gente evoluiu, não sei até onde. Se bem que a evolução é para o mal ou para o bom, é evolução, infelizmente. Mas a gente vem nesse processo evolutivo junto, né? A natureza vem Aham. acompanhando isso e vem dando sinais disso, né? A pandemia é um deles, né? Quando a gente insiste em tratar os animais da forma como se trata, as consequências vêm, né? Então, enfim, debate para um monte de coisa aí. E a escola tem muito esse papel, né? Então, você para pensar na questão da escola. Eu estava lendo um livro ontem, participei de um debate que falava sobre a questão do fracasso escolar, e aí contextualizava isso. A gente entende que que a escola é o local onde o aprendizado acontece. E a escola é o quê? É um prédio, uma sala que você Aham. está ali. Pode prestar atenção, no pátio da escola, nada acontece segundo os professores. Não tem aprendizado. O aprendizado é quando você entra para dentro da sala de aula, agora você vai começar a aprender. E o aprendizado, o nosso desenvolvimento e aprendizado, ele está em todo lugar. Ele está dentro da sua casa, ele está na escola, ele está quando você está indo no caminho para a escola, em todo lugar, mas a escola trata como se o local de aprendizado fosse aquele ali, né? Que é um pouco da coisa das igrejas, né? Que vem das igrejas, e precisa haver um local para você se conectar com Deus, para quem acredita nisso, né? Precisa existir um local onde você vai. Cara, mas por quê? Então, lá da minha cama, eu não consigo me conectar com Deus. Tem que ser aqui. Lá é outro tipo de conexão, aqui é mais intenso, lá é outro. Então, é começar a questionar esses modelos que a gente recebeu e que vem perpetuando aí né, por gerações, e pensar sobre eles, assim, será que funcionam mesmo? A escola que a gente tem hoje, ela dá conta das demandas? Eu Deu acho que conta na não, mas tudo bem. pandemia? Você para pensar que na pandemia, o que a gente mais precisou no isolamento social? O que a gente mais sentiu falta? Movimentar o corpo, interação. O que mais a gente usou? Música.
quais são o espaço desses elementos dentro de uma escola? Na pandemia a gente percebeu que a gente é mais insuportável do que a gente pensava, né? Exatamente. Que a gente não consegue conviver com a gente mesmo, não é? Exato. Ah, nem fala. Conviver com a Várias- gente mesmo. a gente tá se aproximando do final, infelizmente. E como eu falei E se deixar, ficamos, né? no Exatamente. começo, é porque é muita coisa, a gente acaba vendo que no. Acho que o resumo da obra é. Principalmente dessa última pauta que você falou, é que não há lugar para se aprender. Todo lugar você aprende. Exato. É normal, tipo, tipo agora nesse bate-papo eu parei pra perceber que a natureza é tipo, a gente enxerga ela como algo externo, e não, a natureza é a gente. E é uma lição que fica. Uma, e várias outras que a gente falou, né? Algumas com a Exato. sua experiência e a outra com a nossa percepção só, porque nem eu e nem o Leandro é pai, então a gente fica só com a percepção mesmo. Mas elas vão se cruzando, né? Eu acho que o Aham. aprendizado acontece nisso, né? Eles vão se cruzando. O começo da vida lá fora, lembrei, ó, veio, é o nome do documentário. Começo da vida lá fora 2. Tem o primeiro. Aí já tem uma indicação do que assistir. O Leandro é o doido dos documentários? Aí, Leandro, Eu sou o tiozão dos documentários mesmo. Eu assisto um monte. Mas aí, eu Eu vou curto. dar uma olhada. quem tem. Meu Deus do céu, alguém chama fonoaudiólogo aqui que tá foda. Quem tu acha que agregaria, assim, pra bater um papo? Gente, eu gosto muito de uma psicóloga que trabalha com criatividade, que se chama Luciane Valls. Ela escreveu um livro recentemente que se chama Criatividade Contagiante na Escola. E ela fala sobre esse olhar da criatividade, né? Ela diz que a criatividade é algo que todos nós merecemos e ela traz esse olhar criativo para a vida, assim, não é só para a escola, para a vida. Então, a Luciane Valls é uma pessoa que eu super recomendo. Ela tem um perfil no Instagram que se chama Criatividade Contagiante. E posso recomendar duas? Pode. Quando você quiser. Ah, que bom. Então, parei que vou pegar minha lista aqui de 250 pessoas. E a outra pessoa é um pai que se chama, e aí vou trazer um pouco do meu lado parental aqui, que se chama João Paulo Simplício. O João Paulo tem um perfil que se chama Bora Pai. Vocês conhecem? Eu acho que eu sigo ele. Com certeza. E ele é um cara que ele fala sobre, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que ele diz assim, quando a gente se torna pai, a gente precisa sair da posição de estagiário e passar para a posição de efetivado na empresa. Então, o João, ele traz essa conversa sobre o que eu quero passar para o meu filho de um jeito muito divertido, né, de um jeito muito engraçado. Então, se vocês espiarem lá no perfil dele, ele tem personagens que ele incorpora para trazer toda essa questão da parentalidade, dos preconceitos existentes, assim, e ele é um cara sensacional, assim. Eu ia indicar o Marcelo Correia, mas me parece que vocês já conhecem, né, então... Eu já bati no Eu papo falo com quase ele. todo dia com ele. Pois então, Marcelo, vocês já conhecem. E aí, o último cara que eu vou indicar aí é o Cláudio Tebas. Cláudio Tebas é um palhaço, e ele escreveu 2 livros, um em parceria, que se chama O Psicanalista e o Palhaço, e agora, recentemente, ele lançou um livro solo. Esse O Psicanalista e o Palhaço ele lançou com o Christian Dunker, e agora ele lançou um livro solo que se chama Ser Bom Não É Ser Bonzinho. E o Cláudio é um cara muito acessível e ele é sensacional na arte da escutatória. Ele fala muito sobre né, como é para o que um palhaço faz, né? Ele não é o palhaço do circo, mas ele fala sobre isso e fala sobre essa questão da escuta, de como a gente se comunica com o outro. Então, o Cláudio é um cara muito bacana também. Nossa, Acho que legal. são esses. Tirando o Bora Pai que eu já conhecia, é interessante as outras pessoas. Ah, e o Marcelo, você falou, não indicou, mas de uma certa forma é uma indicação.
Se vocês não conversaram com o Marcelo aqui ainda no Papo Incerto, acho que vale a pena. Já, Aí eu sugiro. Já conversou Já, com ele. já, mas ele vai voltar logo com Mas o Léo, deve- que eu conheci também. A gente tinha. Já teve gente que a gente conversou 2 vezes, a gente tem o costume de chamar de novo também. que massa. Ó, quando vocês forem chamar o Marcelo de novo, então eu recomendo chamar a dupla dele. Chama o Renato Oliveira com ele. O Renato é de Brasília. Chama o Marcelo e o Renato. Os dois escreveram um livro juntos e os dois Eu juntos. tenho. Ele me deu a cópia, tá tudo bem agora, né? Exato. Os Nossa, dois a juntos música é são mu- a música- engraçadíssimos e A música é muito muito gostosa. divertidos. É muito. Então vale a pena bater um papo Mas com é a isso. dupla aí. Além da Gabriela, gente, você que tá escutando ou você que tá assistindo depois no YouTube, você pode indicar também. Tipo, no Instagram, que é @papo incerto, vai lá e indica pessoas. Principalmente pessoas com vivências diferentes, tipo, fora do padrão, que tem uma visão mais inovadora. Eu vou falar uma visão mais. Qual é a palavra? É que infelizmente tem que dar nome pra tudo. Contemporânea? Pode ser também, mas não é uma visão mais. Ó, tá acabando. De novo. Pode ser contemporânea, eu não vou lembrar a palavra, que às vezes ela vai embora e se perde no limbo. Mas é isso, você pode indicar também. O nosso papo vai estar amanhã, 4 horas no YouTube, que é o canal Papo Incerto Podcast. Se inscrevam lá. Vou voltar batendo nessa tecla de novo. A maioria de vocês assiste, mas não se inscreve. A gente precisa da inscrição de vocês para monetizar. É lindo, isso aqui é excessivamente terapêutico. Todo episódio eu percebo uma coisa nova. Lembro de alguma coisa que eu não lembrava mais. E geralmente a terapia é isso. Não tô falando pra você fazer podcast e não fazer terapia. Faço terapia. É muito bom. Mas pra mim é muito terapêutico isso aqui. E fora que eu aprendo muita coisa. Todo dia a gente aprende muito e legal. o podcast é muito legal. Nosso canal de cortes também, que sai em cortes todos os dias, meio-dia e 3 horas. Tem um vídeo nosso que tá batendo quase 10 mil visualizações. Então vão lá, se inscrevam. Assistam todos os vídeos que vocês acharem legal, compartilhem. Se inscrevam principalmente porque falta só inscrição pra gente começar a monetizar e não falta muita coisa. E o áudio, que é como além de um videocast é um podcast, sai nos agregadores de áudio, que é o Spotify, Deezer, a Amazon. Amanhã às 6 horas vai estar lá o episódio 75. E deem preferência sempre para Castwood, é uma plataforma 100% brasileira. Essa eu não conheço. Não, eu vou te mandar. Ela é brasileira, ela é nossa. Ela é muito Não, legal. nossa BR, no caso. Queria que Ela é fosse muito minha. legal. É como se fosse um YouTube só pra podcast. É muito bom. Muito Que legal. massa. Dá pra comentar os episódios. Tipo, você não paga nada pra baixar, não paga nada pra colocar o conteúdo lá. que Então, massa. se você tem um podcast, tá ouvindo ou assistindo, dá pra pular. Tem, pra você que gosta de ouvir podcast grande, tipo mainstream, sabe? Eu não. Só no formato, sei lá, Nerdcast, Flow. Eles estão todos lá. E é de graça, dá pra você baixar no iPhone, dá pra baixar no Android. Massa, já vou me inteirar, então. Aí se você quiser, tipo, você e Gabriela, ou o pessoal que tá ouvindo, assistindo, dá pra você ajudar o seu podcast, o seu host, o podcast que você gosta, tem uma... É tipo membro, sabe, do YouTube? No caso do Papo Incerto é R$5,40 por mês, mas tem planos até de, eu acho, R$29,90, dependendo do negócio lá. Mas é uma opção, se quiser conteúdos exclusivos. Mas você não paga nada pra ouvir. Tipo, não precisa ficar pulando, ouvindo. Dá pra ouvir de boa e dá pra comentar. E já tem o perfil das pessoas lá. Tá eu e o Leandro lá e já tem as redes sociais bonitinho. É mó legal. Nossa, eu vou me inteirar. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, né, meninos? A gente faz tudo isso aqui com... Eu faço, imagino que vocês também, com muito amor e assim, muita disposição. Para mim é um prazer tá aqui falando sobre tudo isso. Mas tem uma coisa que às vezes as pessoas acham que conhecimento, que conteúdo brota, né? Brota. Então a gente sai daqui, tem edição, né? Tem todo um projeto por trás, aí tem o tempo de vocês conversarem com as pessoas, de chamarem as pessoas, né? E a gente precisa viver também, né? Então... Verdade. A galera tem que entender isso também, assim, eu acho que não é sobre monetizar, é sobre colaborar, né, eu acho que essa palavra... Ajudar a seguir o sonho. Exatamente, Basicamente isso. Exatamente, E eu vejo muito isso com o Marcelo, aprendi muito isso com ele, assim, o Marcelo era um cara que saiu do meio corporativo, assim como eu,
E foi viver o sonho dele, né? E a gente precisa encontrar formas de remunerar o nosso sonho. Eu tô muito doido, eu amo o Rio e eu tô doido pra ir no Rio, porque eu tenho amigos no Rio e agora tem o Marcelo e o Léo também pra encontrar. Exato. Aí é mais gente pra encontrar. E é bom, é mais lugares pra ficar também. Que são lugares diferentes do Rio. Tipo, o Léo mora no lugar, os meus outros amigos mais antigos do Rio moram em outro lugar e o Marcelo mora em outro lugar. Então são 3 lugares pra visitar. É isso. É isso. Como diz os jovens do Twitter, é sobre isso. É sobre isso. Mas é isso. Obrigado, gente, que acompanhou até aqui. Obrigado, Gabriela, de novo. Só pra esquecer, eu ia falar do Braum. O Braum é um personagem do League of Legends, que é um jogo online. Eu vou ficar. Se eu não falar isso, vai ficar na minha cabeça. Que ele é tipo um personagem de defesa, que ele é um paizão. Ele tem um puta de um coração. Aí eu falei, eu acho que você vai achar legal por causa disso. Porque ele fala que defende as pessoas e. Ele fala que o coração é o músculo mais forte ainda. A frase principal dele. Muito fofinho, tipo, é muito legal. Já gostei. Eu sabia que ia ter uma familiaridade assim. Manda pra ela a historinha dele no YouTube, tem um videozinho falando. É massa. E as pessoas que tu indicou, se você tiver contato com todas, se você puder falar antes e me passar os arrobas no Instagram, aí eu vou te mandar o contato do Felipe, É Felipe? Eu espero que seja Felipe, porque às vezes confundo os nomes. Da Cashwood. Porque aí ele tem um e-mail certinho de como colocar o podcast, essas coisas certinho. Tá bom? Quero sim e te mando os contatos. Pode deixar e aviso eles, então. Tá bom. Gente, obrigado. Amanhã, até onde tudo se sabe, a gente vai bater um papo com o Gabriel do Missão Musical, que é um canal do YouTube. Eu sou excessivamente viciado, que é um canal de produção musical e react de clipe. E eu tô muito viciado nessas coisas. Até o momento a gente vai bater o papo. Se não acontecer, porque acontece coisa, a gente avisa amanhã no Instagram. Mas é isso. Pra terminar, faz seu jabá aí que eu esqueci de falar pro menino ontem. Então vamos lá. Vocês me encontram, então, no @JuntosParaEducar, lá no Instagram. O site é Juntos para Educar, tudo junto assim mesmo, Juntos para Educar. E pelo meu site vocês, né, encontram o meu podcast, que também é Juntos para Educar, que tá lá pelo site. Vocês encontram o meu livro, para quem quiser, tem o livro à venda, tá na Amazon, em algumas livrarias, mas tem lá pelo meu site também, aí recebe em casa autografado ou versão digital. Onde mais? Acho que é isso, assim. Bota Juntos para Educar, bota Gabriela Braum, vocês vão me achar. Eu tenho tentado aí no Clubhouse, eu tenho uma sala toda terça-feira de manhã, 10 da manhã, que eu divido ela com o Felipe Soares, onde a gente fala sobre parentalidade. Então, quem quiser lá bater um papo conosco, toda terça-feira, 10 da manhã, a gente está lá. E então, em algumas plataformas que eu consigo dar conta, tem um grupo no WhatsApp sobre parentalidade que eu disponibilizo conteúdo gratuito. A gente vai indo assim, aonde o corpo consegue dar conta de administrar, eu vou indo. Às vezes as pessoas me perguntam, você não está em tal lugar? Não consegui chegar lá ainda, calma. Calma que devagar eu chego. Mas é isso, Juntos para Educar, vocês me acham. Se as pessoas soubessem como é difícil manter rede social. Eita nós. Bem isso. Mas isso é papo pro outro dia, senão a gente vai ficar o resto da vida aqui. Mas é isso, brigadão, gente. Obrigado, Gabriela, de novo. Obrigada, meninos. Obrigada por quem nos ouviu, nos viu aqui. Prazer imenso. Obrigada pelo convite. Adorei o papo. Tamo junto. E é isso. Obrigado, pessoal, gente. Até amanhã, 4 horas. Se vê. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.